Olá, tá começando o 100º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, muito feliz, parabéns pelos 100 episódios de A Fonte. Aê! Muito feliz da gente poder chegar a essa marca e para celebrar trouxemos aqui o campeão de participações, o convidado mais que especial aqui do A Fonte, José Adorno. Bem-vindo ao 100º Fonte. Oi Marcos, oi Felipe, muito obrigado por esse convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês no A Fonte. E um grande abraço para você, ouvinte, que está nos acompanhando há tanto tempo, né? Muito bacana. Pois é, muito legal. Estou muito feliz da gente poder chegar a essa marca e mais feliz ainda de poder comemorar com você aqui com a gente, para a gente fazer muitos follow-ups e, enfim, né? Tem bastante. Hoje, eu acho que a pauta da Fonte nunca esteve tão cheia. Veio em hora certa essas duas coisas. Quero trazer já aqui primeiro o follow-up em relação à última semana. Bom, iPads novos sempre reacendem algumas discussões antigas sobre utilidade versus forma, versus para onde dá para evoluir, etc. E o Douglas Nevitz falou o seguinte, né, sobre a confusão da linha de iPads. Se a Apple não vai simplificar a linha, ela poderia pelo menos diferenciar mais. Ele falou, iPad mini, por exemplo, poderia ser repensado para ser um concorrente desses consoles mobile, né, que tem ganhado mais tração ultimamente. Ele falou, se você reduzir as bordas, deixar ele mais horizontal, colocar 120 Hz e controles magnéticos, ele falou, o chip M4 tá ali feito, né? Você bota o chip M4 junto, tá feito aí o console portátil mais poderoso do mundo. Ia faltar os jogos, né? E aí é uma coisa que cabe aos desenvolvedores. E uma versão do iPad otimizada, do iPadOS, né? Otimizada para tal, mas é a sugestão aí do Douglas. Então, lendo isso, eu só consigo pensar que resume o problema do iPad, que é, ó, pode ter os 120 Hz, pode ter M4, pode ter tudo. Ainda vai faltar software, né? Que é o grande problema do iPad, porque eu acho muito engraçado. Toda vez que tem. A história se repete. Sempre tem um evento de iPad, vem todo mundo com aquela empolgação. Agora eu vou usar o iPad, olha que lindo, olha que legal. Aí, esse domingo mesmo, eu já vi um tweet do Parker falando: gente, comprou o iPad Pro novo, muito legal. Já guardei na gaveta e voltei pro Mac porque não dá pra fazer nada. Ou seja, não importa, pode deixar o iPad mais fino, com tela mais incrível, mais rápido. Ele ainda roda os aplicativos de iPhone esticado, o Final Cut ainda é o Final Cut limitado. Não tem jogo para iPad, jogos AAA, né? Porque é isso, a Apple coloca o M4, fala que é poderoso, que tem isso, que tem aquilo, e aí você vai jogar lá Angry Birds do Apple Arcade. Então, o iPad ele precisa de uma atenção de software. A gente espera que nessa WWDC vai rolar alguma coisa para iPadOS, mas já virou aquela coisa chata de esperar todo ano. Tipo, esse ano, como o Adorno diz, né, vai desbloquear o potencial. Será que é esse o ano que vai mesmo desbloquear o potencial? Então, agora falando sobre o iPad mini especificamente, sim, eu também sinto falta de um iPad mini mais parrudinho, porque eu adoro o iPad mini. Eu acho ele muito legal de usar, eu tenho um iPad mini. Só que como ele fica sempre esquecidinho, o José Adorno mostrando o iPad mini roxinho dele. O meu tá aqui carregando, mas eu adoro usar ele na cama, usar pra leitura, até porque o iPad Pro é desconfortável pra isso. O que você lê, Felipe, no iPad mini? Leia os artigos, poxa, leia os seus artigos lá no VGR. Muito obrigado, fiquei até envergonhado aqui. Mas eu adoro usar o iPad mini pra ler, porque o Pro é um trambolhão pra segurar lá na mão. E faz falta ter um hardware, tipo uma tela 120 Hz, por exemplo, ter uma tela melhor, ter mais bateria. Só que também é aquilo, a Apple esquece o iPad mini, às vezes ele é lembrado, aí depois fica 5 anos esquecido. Porém, mesmo que a Apple, né, e voltando para o que o Douglas disse, mesmo que a Apple colocasse tudo isso, ainda teria o problema do software, que o iPad, a Apple nunca conseguiu atrair os desenvolvedores assim como ela consegue fazer em outras plataformas. Essa discussão ela vai indo muito longe, porque tem muitas camadas. Por exemplo, aí a gente já entra no quesito de a App Store que deu certo é a do iPhone, né? Porque se a gente começar a ver App Store de iPadOS, aí vai para tvOS, só vai nichando cada vez mais e perdendo cada vez mais apps. Então, acho que é uma coisa muito ampla, muito complicada, mas que o começo de estudo para talvez ter uma melhoria aí na questão do iPad seria a Apple
dar aquela impulsionada no iPadOS, destravar mais o sistema, dar mais liberdade para desenvolvedores de apps de iPad, porque hoje acho que o maior problema do iPad é o software. Bem, o que eu diria pro Douglas é que ele não quer um iPad. Ele quer um console, ele quer um Nintendo Switch, ele quer um Steam Deck, ele não quer um iPad. E eu acho que as pessoas acabam caindo nessa falácia de que depois que elas veem um iPad Pro super poderoso, que agora a Apple precisa melhorar o iPad Mini. A gente viu isso com o iPad Mini 6. A Apple trouxe um design novo, colocou o chip mais poderoso da época, que era o A15, trouxe a porta USB-C e não foi o suficiente. Aí fala, porque a porta USB-C era padrão, não era um Thunderbolt. Então as pessoas começam a criar problemas de por que o iPad mini na verdade não serve, então um iPad maior seria necessário, mas no fim do dia é um Mac que as pessoas querem. Então, infelizmente, não tem muito para onde correr aí. Agora, uma coisa que o Felipe falou do iPad Pro, eu tinha visto um tweet que era alguém rodando Genshin Impact no iPad Pro M4 e que a especificação do chip é tão poderosa quanto de um PlayStation 5. Então, assim, a pessoa conseguiu rodar ali o jogo a 120 Hz com tudo no máximo e o jogo rodou liso. Então, assim, é bacana, porque existem títulos específicos. Agora a Apple tem recebido Resident Evil, esses jogos. Então, assim, eu acho que hoje em dia tem uma procura maior e tem uma oferta maior desses jogos AAA, só que não é a plataforma que você vai jogar. É a mesma coisa em relação agora aos emuladores retrô. Que legal, tem agora no iPhone e tal, mas se você quer tanto jogar um joguinho, acho que a plataforma da Apple não é a melhor solução. É bom que tenha, mas é melhor você procurar um Windows, procurar um videogame de verdade e não ficar esperando que a Apple resolva um problema que eles não estão muito preocupados, né? Tem o Apple Arcade, a Apple já tentou posicionar a Apple TV como um console, mas acho que não é por aí que eles estão focando, não. Pensando, por exemplo, né, saiu o Delta e ele foi direto pro topo do ranking da App Store americana e do resto do mundo, né? Não foi só dos Estados Unidos. Em vários países o Delta ficou ali em primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas eu tô caçando aqui agora no ranking da App Figures, caiu para 49º já. Né? Existia talvez uma demanda represada por jogos assim. Isso é bem diferente de jogos AAA, esses que a galera joga em computadores mais parrudos, em PlayStation e coisa assim. Aí eu penso o seguinte, né? Eu nunca vi ninguém reclamar, ou com a mesma frequência, nossa, o Nintendo Switch OS é uma porcaria, não deixa fazer nada. Nossa, o sistema do PSP na época, que porcaria. O Steam Deck também. Então, nesse caso, por quê? Porque você tem jogos feitos para plataforma. O sistema, ele é só um grande menu glorificado para você acessar os jogos, né? Eu vendo, por exemplo, eu acessei o site da Apple, fui no destaque do iPad mini. A terceira ou quarta coisa que aparece lá já é um jogo. Eu falei, beleza, eles priorizam um jogo aqui na comunicação. Fui no site específico do iPad. Mesma coisa, terceiro ou quarto destaque é um jogo também, né? Eu fico sempre inseguro quando alguma empresa, eu vou usar um termo que eu odeio, pivota, para tentar dar foco para um público específico, porque geralmente é o beijo da morte, assim, é que nem a empresa, agora vamos, esquece coisa para cliente final, vamos fazer agora só B2B, vamos oferecer soluções para o mercado corporativo. Putz, você tá... Agora que não deu certo para o mercado amplo, você está reduzindo o espectro para mirar num lugar e falar, é para você, quer? O risco é falarem assim, não. Aí você faz o quê? Né? Então, quando você se define para só uma coisa, você tem que ter benefícios muito específicos ali, muito bem definidos, e tem que atender uma demanda represada que se sustente. Porque senão, imagina, iPad mini para jogos, iPad mini gamer, vai vender horrores por 2 semanas, e depois o quê? E aí acontece daqui a 1 ano, daqui a 2, vai sair uma segunda versão, né? Tá aí o Apple Vision, que a gente pode discutir uma coisa muito parecida com isso. Então eu gosto dessa ideia, mas não sei se seria a solução, especialmente pensando em reorganizar a linha. Eu acho que ele pode virar uma plataforma de jogos sem abrir mão do resto que ele faz. E ele não faz nada muito bom, muito bem, eu sei disso. Mas eu não sei se jogos seriam essa solução, mas eu adoraria ver o que a Apple faria com
um iPad Pippin. Lembra do Pippin que ela lançou, que era um console mesmo, só nos anos 80, 90? Um iPad Pippin poderia ser alguma coisa assim. Marcos, e a última coisa é que eu acho que também tem tudo a ver com o preço, né? Porque é aquela coisa, o iPad Pro é muito legal, desde que você coloque um Magic Keyboard e o Apple Pencil Pro. Uhum. Aí o pessoal agora tá falando, você pode usar com o Studio Display, mas assim, você colocou $1.600 em cima de $1.600, em cima de $350, em cima de $130, então assim, eu acho que o mercado de game também é muito sensível em relação a preço. E é isso, falta o que você precisaria a mais. Então, esse iPad mini precisaria de controles que se conectariam no tablet, né? Então, assim, quanto que custaria isso? No fim das contas, o Nintendo Switch é $300. Esses videogames são muito mais baratos. Uhum. Então, acho que realmente o preço, no fim das contas, seria o grande impeditivo desse produto. É um bom ponto. E de hardware, é até curioso, eu escutei, acho que foi o pessoal do Accidental Tech Podcast falando assim, cara, o chip M4, ele em desempenho de single core, ele é mais poderoso do que hoje em dia o Mac Studio, que o Mac Pro. É uma coisa muito absurda que tá ali dentro, nem precisaria desse canhão para uma coisa dessa, especialmente, eu não sei como é que tá o mercado de jogos na nuvem, se é uma coisa que engatou ou se todo mundo olha e fala, tá, bonitinho, boa tentativa, mas não sei se é uma coisa que tá rolando ainda. Então, isso pra dizer o quê? Precisa desse hardware todo? Não sei. Mas gosto da ideia. Não sei se seria para iPad mini e nem sei se isso seria parte de resolver o nó da linha de iPads que eu até citei no texto da semana passada para o Mac Magazine. Mas, e essa discussão tá colada, por exemplo, uma que eu vi que aconteceu sobre a ideia de o iPad ser uma coisa dual boot, de você fazer o boot dele ou no modo iPad ou direto rodando um macOS, ou que fosse uma coisa mais próxima aí de um Mac mesmo. E isso repercutiu, vi que a Jonas Turner foi uma pessoa que falou sobre isso, e na contramão disso veio uma resposta, como é que ele chama? O cara que era da Microsoft? Sinofsky, né? Que ele falou assim, o Steven Sinofsky falou, gente, não é bem assim. Isso é uma daquelas coisas que as pessoas falam que elas querem, na hora que você entrega, elas falam, nossa, que porcaria. Elas entendem por que não era assim, né? Mas vocês sentem falta, eu não sei se de um dual boot, é uma hipótese que sempre surge, mas de vocês veem a solução dessa limitação do iPadOS como sendo um modo mais próximo de desktop? Se a solução é parar de achar que ele quer ser uma coisa e entender que ele não vai ser essa coisa porque o objetivo da Apple com o iPad é outro e não adianta espernear, como é que vocês estão nesse espectro das esperanças da evolução do iPadOS? Mas o pior, eu tava pensando nisso que você falou, eu acho que no fim das contas, não tem muito mais o que fazer com o iPadOS, viu? Eu acho que é isso mesmo. É que teve um anúncio lá em 2019 que a Apple rodou a canetinha e falou assim, o que é um computador? E aí todo mundo falou, o iPad é um computador. Mas no fim das contas não tem muito mais para onde ir. O Stage Manager resolve, entre aspas, o que deveria. Acho que é isso. O que ele resolve exatamente? Até hoje eu só vi críticas. Não, mas de tipo, no sentido, se você quiser várias janelinhas, tá aí. Tipo, você usa as várias janelinhas. Aí, você achou a tela pequena? Compra um Studio Display, coloca aí não é a melhor experiência do mundo, mas de tipo, eles não vão colocar janelas do jeito que eles colocam no Mac. Então, assim, aí quer jogar jogo, pode jogar, então. Acho que o problema vai bem além só das janelinhas, porque eu, né, de novo, estou aqui forçando o uso do iPad Pro, só que a janela de menos, porque, ok, legal, realmente ter as janelas é importante, mas o núcleo do iPadOS é muito travado, porque, vou dar um exemplo, você quer baixar você vai baixar um arquivo no seu iPad pelo Safari. Aí ele baixa, ele vai lá para o files.app. Aí eu quero abrir esse arquivo no Photoshop do iPad. O Photoshop cria uma cópia do arquivo e joga para o Photoshop do iPad, porque os apps do iPad não podem acessar arquivos livremente como no computador. Aí você quer passar aquela foto do Photoshop para um terceiro editor. Aquele editor também vai fazer uma cópia daquele arquivo. E o arquivo original tá lá, sem ser modificado. Então é uma bagunça para algo que no computador é tão simples. Tipo, o arquivo tá lá na pastinha, você edita ele onde você quiser, com o aplicativo que você quiser, aquele mesmo arquivo. E o iPad, por ele ter esse
sisteminha fechado que foi herdado do iPhone, ele fica copiando o arquivo 300 vezes cada vez que você abre um aplicativo. Tem aquela pataquada do Final Cut que, você coloca lá do iPad, renderizar o vídeo. Chegou uma notificação, você tocou na notificação, ele cancela a renderização. Então, assim, que sistema Pro, que aplicativo Pro é esse que você não consegue responder uma mensagem enquanto o vídeo está renderizando, né? Eu acho que nem o iMac G3 que tá aqui atrás de mim, se eu abrir o Final Cut antigo lá pré-histórico, ele vai cancelar a renderização se eu abrir outro aplicativo por cima. Então, as janelinhas ajudam na multitarefas, deu uma melhorada, só que aquilo é para você, o iPad, por mais Pro que ele seja, a menos que você seja lá o ilustrador que vai usar o Apple Pencil para, né, porque daí para essa galera realmente o Mac não funciona para quem precisa do Apple Pencil. Mas se você quer usar ele como computador para fazer documento, para escrever, cara, o iPad ele vai te entregar o básico do básico, você vai ter dor de cabeça para fazer essas coisas. Então, eu mesmo tô tentando usar o meu iPad aqui e toda hora eu esbarro nessas limitações. Outra coisa muito chata, né? Eu uso muito Photoshop. Instalar fonte no iPad é um saco, porque você não pode baixar uma fonte, clicar nela e colocar lá instalar, igual você faz no Mac. Você tem que baixar um aplicativo de fonte, esse aplicativo que vai instalar as fontes. Então, assim, é um processo muito mais longo para resolver algo aqui no computador, que num Mac da Apple você já resolve com 2 cliques. Então, qual que é a vantagem de você, a menos tirando você que é ilustrador, você comprar um iPad que já é mais caro que um Mac, aí você tem que adicionar um teclado que deixa ele ainda mais caro para rodar um sistema mais limitado, essa conta não fecha. E até próximo, isso tá bem próximo do que... Eu acho que foi o Greg Joswiak que falou essa semana que mais da metade de quem tem um Mac também tem um iPad. E ele amarrou, e já foi um número muito surpreendente. Eu até tentei ver se ele quis falar assim, sei lá, imagina que 50 milhões de pessoas têm um Mac. Ele quis dizer que 26 milhões de pessoas têm um iPad? Não, ele falou que metade dos donos de Macs tem um iPad. Tá ligada uma informação à outra. Isso contradiz justamente o discurso de que o iPad é a plataforma autocontida e autossuficiente de trabalho. E ele até falou, tem os dois porque existem momentos para cada uma das coisas, etc. Eu pensando, tá, existem momentos para você usar o Mac e o que você vai fazer no iPad você resolve no Mac também, se você quiser. Você escolhe resolver no iPad. Maravilha. O contrário não é verdade. Então não é exatamente uma coisa de momento, é uma coisa de possibilidade. O hardware permite, o sistema não. Tem isso que você falou, Felipe, são coisas básicas de um workflow de um dia de trabalho. E eles estão investindo, você viu no evento, né? Arte, pessoal artístico, pessoal de vídeo, pessoal de áudio. Mas áudio a gente já sabe, né? Se a gente quiser gravar fazer exatamente isso agora que a gente está fazendo aqui, gravando a fonte 100 no iPad, tem muitos asteriscos para fazer isso funcionar. Né? Porque se alguém mandar uma notícia de alguém ligar, pronto, acabou a gravação, né? Se enquanto a gente está vendo aqui, deixa eu acessar a matéria do 95 Mac aqui para ler alguma coisa, tal, junto, apertou no vídeo para dar play, pronto, né? Estragou a gravação. Então essas coisinhas, que não são tão coisinhas assim no workflow normal de trabalho das pessoas, elas têm um peso grande, né? Então essa fala dele, ela foi muito reveladora para mim, de que o iPad, por mais que a Apple promova como uma coisa autocontida, ele é um acessório de luxo para algumas tarefas do Mac se você fizer muita força, o que é uma pena, porque, de novo, né, ele tem mais poder de fogo hoje do que um Mac Studio, se você for olhar, que o Mac Pro, se você for olhar em single core ali o desempenho. Então é muito curioso. Parece que a equipe de hardware e software tem planetas diferentes, não podem se falar. Elas têm que chegar à mesma solução por conta própria, e atrasa mesmo, né? A Apple se perde um pouco na narrativa do iPad, porque se a gente voltar alguns anos antes do Mac Apple Silicon, a narrativa era, né, what's a computer? O que é um computador? E que a Apple vendia a ideia de que o iPad substituiu o seu computador, até porque era uma época em que os Macs Intel estavam com vários problemas, foi aquela época mais problemática dos Macs, teclado borboleta, e tinha muita gente que, a bateria do Mac era horrível, né, esquentava. Vou comprar um iPad mais leve, iPad a bateria dura mais. E a Apple começou a vender essa ideia de iPad a computador. Compre um iPad e use um iPad. Aí veio o Mac Apple Silicon e aí a Apple já muda o discurso, né? Não, agora o iPad é um companion device. É legal você ter o Mac e o iPad.
E parece que a Apple tem medo de deixar o iPad talvez canibalizar as vendas do Mac, ou fazer o Mac canibalizar as vendas de iPad, ou ao invés de investir numa coisa só. Eu imagino, sei lá, se a Apple até hoje estivesse insistindo no iPod com o iPhone aí e não deixasse o iPhone tocar música para vender iPod, sabe? É uma coisa meio assim com o Mac e iPad. Faz logo um Mac que é touch, um iPad que roda macOS, deixa a coisa rolar, deixa a coisa evoluir. Só que não, eles querem vender Mac e querem vender iPad, como você falou, um acessório de luxo. O iPad é quase sempre o acessório de luxo para quem tem Mac, porque você vê a galera que tem os dois, é sempre assim, tô usando aqui meu iPad no Sidecar, tô usando meu iPad pra conectar no Mac aqui, comecei a edição no iPad, terminei no Mac, mas nunca é só tipo, fiz tudo no iPad, até a própria Apple, né, a gente fez uma piada com isso porque teve o evento do iPad agora, e no finalzinho teve lá a tela, editado no iPad, 3 pontinhos, e no Mac. Então, assim, se nem a Apple, né, depois de falar tudo aquilo sobre o iPad agora é capaz, M4 Final Cut atualizado, se nem ela consegue usar o iPad como computador de fato, fica complicado. Olha, o que eu tenho pra dizer é que assim, eu tenho uma piada com uns amigos que a gente fala, é esporte ou recreação? E porque tá chegando as Olimpíadas, né? E a gente gosta de falar, o que vocês acham que que deveria ser esporte olímpico, mas o que é meio que recreação? E eu acho que os produtos da Apple vão na mesma linha. É produtividade ou é recreação? Um iPhone, produtivo, ok. Um Mac é produtivo. iPad, recreação. Não importa se vai comprar o iPad 10 ou o iPad Pro M4, é recreação. Ele não foi feito para você trabalhar. E aí, por exemplo, os AirPods. Eu e o Felipe aqui colecionamos todos, basicamente, né? Mas um deles só, o mais baratinho, eu já resolveria a nossa vida. Pra que tem o Max? Pra que tem o Pro 2? Então, vira recreação. Então, acho que a gente precisa ser menos sério com os tablets da Apple, que na verdade tablets não, né? Com os iPads, porque os tablets são uma porcaria. Acho que a gente já vai falar disso, né? E então, acho que a gente deveria ir mais por esse lado que o iPad nunca vai ser um Mac, o Mac nunca vai ser um iPad e provavelmente o híbrido nunca funcionaria, porque as pequenas besteirinhas que você faz no iPad porque você não quer fazer no Mac. E as coisas que você faz no Mac, você faz lá porque você precisa fazer lá. Eu acho que a Apple quer trazer as duas coisas juntas, mas eles entenderam que não faz sentido. Porém, eles continuam querendo vender um iPad Pro. Então, assim, você tá a fim de gastar mais de $1.000 para recreação? Se sim, tudo bem. Isso que o Adorno comentou, foi uma frase do Greg Joswiak numa entrevista, falando assim, não chama o iPad de tablet, tablets são uma porcaria, o iPad é bom. Né? E essa entrevista que ele deu teve muitas frases, eu acho que foi ele junto com o John Turnus, né, o que dizem aí que pode ser o próximo CEO da Apple, pintou essa notícia aí nos últimos dias. Então, e os dois chegaram com uma mensagem diferente, mas muito direta, muito... até meio agressiva sobre a visão deles de iPad. Rolou ali um retcon da história do iPad. Nossa visão para o iPad sempre foi ser esse pedacinho de vidro que você faz coisas. Eu olho e penso, por que só agora tá aparecendo isso aí então? Se a visão sempre foi essa, vocês não falaram sobre isso antes, né? Tipo o Facebook lá, o Mark Zuckerberg. Não, eu fiz o Facebook porque eu estava sentindo falta de um lugar de discussões ali, liberdade de expressão na faculdade. Não, você fez o Facebook para dar nota pra bunda da mulherada na faculdade. Não me venha com essa, a história do Facebook é essa. E não adianta, né? Você pode até tentar maquiar um pouquinho, mas mentir é feio, né? Então, eles falaram sobre o Apple Pencil também, né? Eles falaram uma coisa bacana da arquitetura que eles mudaram, inteira por dentro, para poder caber ali as coisas e bonitinho e tal. Mas a entrevista que eles deram falando sobre IA, a gente inventou IA. O que o mercado está fazendo agora, a gente fazia no nosso sono há 10 anos. Então, foi uma entrevista agressiva, eu achei, né, das opiniões ali. Tem tudo uma verdadezinha ali no meio, se você tirar todo o discurso corporativo, mas ainda assim é um jeito de se comunicar que eu não estou muito acostumado a ver e eu acho meio estranho, não sei.
a comunicação deles está bem assim, desde o Phil Schiller fazendo carta pro Spotify, a coisa esse ano tá boa pra Apple, mas aí voltando no que o Adorno disse sobre os iPads especificamente, o problema talvez maior é justamente acaba esbarrando em preço, porque como eu falei, ok, o iPad pode ser um aparelho divertido, mas é complicado, né? Quando essa diversão custa o mesmo que um Mac. Eu tô até abri aqui a loja da Apple, eu abri o site dos Estados Unidos, porque preço no Brasil não dá nem para usar de parâmetro. Mas o iPad nada, que agora está mais barato, olha, ele sem nada custa R$349 e com o tecladinho o preço dele sobe para 598, $600. Eu acho que $600 por um iPad mais tecladinho é um preço muito legal. Por exemplo, esse iPad ele deveria ter Stage Manager e eu acho que seria um computador legal para quem está procurando algo na faixa de $600, que com $600 lá fora você compra um laptop Windows desses mais básicos. Então, isso versus um iPad com tecladinho ou Chromebook, o iPad com certeza é legal. Ele não vai rodar o macOS, mas por $600 ele tem um sistema legal, tem uma tela ok, é uma construção em alumínio, enfim. Só que daí a gente, né, pega o Pro, que faz praticamente a mesma coisa que esse iPad baratinho, e custa o dobro para ter uma tela mais bonita e mais armazenamento. Então, acho que aí a gente entra também naquela confusão, né, da linha de iPad ser complexa, da linha ser meio bagunçada, que a linha só vai crescendo, vai ganhando mais modelos, vai ficando mais confusa. E no fim é o que nós três aqui já falamos no fonte. O iPad você meio que escolhe o gracejo que você quer para usar o iPadOS, porque todos eles fazem a mesma coisa. Você vai escolher se você quer pagar mais para ter a tela mais bonita, para ter o iPad mais fino, para que ele abra o Clips 5 segundos mais rápido. Então, assim, o negócio do iPad acaba sendo essa mistura de preço, porque eu acho que o Pro é extremamente caro para o que ele oferece, e do software. Já que ele não tem diferencial, o iPad baratinho ali, eu acho que já é suficiente. Inclusive, tá aí uma curiosidade, agora que eu fui pegar essa info dos preços aqui para trazer pra gente, eu reparei que lá nos Estados Unidos, pelo menos, o prazo de entrega do iPad baratinho subiu para estar entre 1 a 2 semanas. Então, talvez isso seja um indício de que a redução no preço tá levando a galera a comprar o iPad baratinho mesmo, né? Que no fim das contas é o que chama a atenção, que é o iPad que é suficiente para muita gente. E na contramão disso, reacendeu também algumas discussões sobre como o Mac poderia ficar um pouco mais próximo do iPad. Essas discussões são sempre coladas, é muito engraçado, né? Todo mundo quer que o iPad vire tipo o Mac, mas que o Mac também empreste algumas coisas do iPad. A discussão principal foi sobre uma tela sensível ao toque, quero saber sobre isso de vocês, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero, a assinatura de cafés especiais, que está correndo pelas minhas veias neste segundo e segue oferecendo uma série de presentes para vocês que forem em vero.café/afonte para assinar o plano anual ou o mensal. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés para quem assina uma vez por mês, com alguma comidinha, uma surpresinha gostosa ali. Esse mês é doce de leite, por exemplo, que é uma delícia, por sinal. E junto do café, eles mandam um encarte também para você saber qual que é a pontuação do café, a região, né? Quais são ali as notas que você pode procurar enquanto você toma o café. Você aprende a tomar café de um jeito muito gostoso, né? E se você for em vero.café/afonte e assinar o plano anual, que já oferece 17% de desconto em relação à assinatura avulsa do plano mensal, você vai ganhar uma prensa francesa, que é um jeito super gostoso de fazer café. Você ganha também um guia de preparo com diferentes jeitos aí para você aprender a fazer o café, as proporções, etc., os métodos. Ganha também um moedor manual, que é um jeito até divertido de você fazer o seu café pela manhã. E ganha também 100 gramas de grãos surpresa junto aí desse seu primeiro pedido. Já se você assinar o plano mensal, não tem problema, você ganha R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Quando você assina a Vero, você pode escolher se você quer a torra clara, se quer a torra escura, se quer receber o grão só torrado, que é como eu recebo para moer na hora, e você vai poder moer também com o seu moedor manual. Se você quer ele moído já, aí já chega o café em pó. Se você quer na cápsula para usar na sua maquininha de expresso. E o bacana é que eles torram um café todo dia antes de mandar
para fazer o envio ali do dia para os clientes, para assinantes. Então, seu café vai ser torrado no máximo alguns dias, que é um jeito muito diferente do que aquele café que está na prateleira do mercado há um tempão, né? Ele perde aquela cafezice que eu brinco, que é a parte mais gostosa de você tomar um café especial. Então, vai lá em vero.café/afonte ou usa o cupom AFONTE, né, na hora do checkout, ou pega o link na descrição e já cai lá direto e passa a tomar um café muito gostoso, com desconto, com presente. É um excelente presente, aliás, para alguém também. Se você quiser assinar para outra pessoa, você pode fazer isso em vero.café/afonte. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Vero! Muito bem, né? Falei sobre a discussão que está sempre colada na evolução do iPad, que é na evolução do Mac para virar um pouquinho de iPad. E aí saiu até, em resposta a essa discussão, uma matéria lá no 95 Mac do Ben Lovejoy falando assim: Mac's Touchscreen, a ideia que não morre. E ele trouxe a frase do Steve Jobs, né? Ele ressuscitou o Steve Jobs lá para poder falar que Jobs tinha dito há muito tempo que ninguém quer um Mac com touchscreen porque a parte de uso ali, né? A parte de ergonomia não é boa. Aí você pensa, o iPad faz a mesma coisa. Hoje ninguém fala. Mas tirando essa parte, né? Uma outra coisa também que ele nem tocou porque ele falou sobre Mac's Touchscreen é sobre conectividade com dados no Mac, que é uma coisa que aí sim eu sinto muita falta e eu desconfio que isso principalmente seja uma coisa que não tenha nos Macs por causa dos iPads, porque aí sim você mataria muito do motivo pelo qual as pessoas têm iPads hoje em dia, que é você ter a conectividade independente ali do iPhone, mas você pode fazer o roteamento ali sem problemas, né? Mas invertendo a discussão, a gente falou sobre os iPads virarem Macs, o que vocês sentem falta, ou vocês sentem falta de pinceladas de iPad no macOS ou estão satisfeitos com Igreja e Estado nesse caso? Olha, Uau! eu fico pensando muito sobre isso. Não sei se eu seria um usuário contínuo, assíduo de touchscreen no Mac, mas eu não vou mentir. Quando eu passo muito tempo usando o meu iPad, aí eu pego o Mac, às vezes eu dou uma dedada na tela do Mac. Tipo, eu vou dar um zoom, aí eu meto... Já fiz isso. Fiz isso essa semana, inclusive. Vou tentar mexer numa página, eu meto o dedo, não, aqui não funciona. Então, assim, seria legal ter. Por que não, né? Por que não? Eu pego o exemplo do Surface da Microsoft. É literalmente tem lá um laptop que você tira a tela quando você quer, usa ele no touchscreen. Se você quiser só scrollar, você usa. Eu, por mim, poderia ter touchscreen, mas né, a gente... José Adorno está acionando os efeitos 3D do FaceTime só para quem está aqui na gravação ao vivo, infelizmente, mas estamos presenciando este momento único. Porém, eu sou neutro quanto a isso. Não teria tanta utilidade para mim, mas se tivesse, legal, por que não? Eu sou contra justamente pelo Surface. Acho que uma coisa não conversa com a outra e a linguagem dos dois sistemas operacionais é diferente. Então, eu acho que realmente não faz muito sentido você colocar o touch no Mac do jeito que o macOS funciona hoje. Então, eu sou contra. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que é isso. As pequenas coisinhas que você faz com o iPad, que é muito legal fazer com o iPad, que é scrollar a rede social, que é você ler um artigo, você jogar um joguinho casual, você levar ele por aí embaixo do braço, essa coisa de ficar conectando e desconectando, de você tirar o teclado do Mac para pegar a sua tela, não sei o que, acho que a princípio sou contra, acho que faz mais sentido essas duas experiências serem separadas mesmo. Interações rápidas, do tipo, sei lá, você está lendo um PDF e você vai scrollar ali o texto, ou então você tem menu, né, você seleciona abas e beleza. Eu estava até enquanto o dono falava, eu ficava simulando aqui, né? Até peguei uma caneta e fingi que eu estava escrevendo aqui na tela alguma coisa, rabiscando, circulando. Isso até vai. Mas essas coisas que exigem mais precisão, né? Você botar o dedo gordo ali, nosso dedo de salsicha de carne ali, para minimizar, maximizar ou fechar... já são áreas muito pequenininhas de alvo mesmo ali, né? Uma precisão um pouco maior que exige, a não ser que o macOS tivesse o modo toque, que tivesse adaptações, aí eu concordo, complica demais e é de novo, né? Querendo fazer as duas coisas quando na verdade não vai fazer nenhuma delas bem, né?
touchscreen do Mac, ok? Como eu disse, dados, isso seria bacana. Minha esperança é que pinte dados de operadora no Mac quando a Apple passar a fazer o próprio modem, que é uma coisa que já está um tempão aí, comprou divisão de modem da Intel, etc. A cada 2 anos sai assim, Qualcomm consegue contrato por mais 2 anos, aí sobe as ações da Qualcomm. E o plano da Apple fazer o próprio chip de conectividade. Eu acho que esses modems vão acabar no mesmo lixão que os protótipos de AirPower, viu? Será? Mas olha, Marcos, o Felipe me zoa, porque ambos testamos o Viewfinity S9 da Samsung, né? Uhum. E eu falei na minha análise lá no Nova Post que o que me incomodava é que a Samsung queria que esse monitor fosse tudo e ele não fazia nada direito, exceto ser uma boa tela. Uhum. E aí o Felipe me zoou, o Adorno vai gostar de não sei o quê porque tem menos recursos. Não é isso, mas assim, o produto se propõe a ser tudo. Ele não é nada, aí também não dá, né? Então assim, é melhor fazer uma coisa mais barata ou mais focada do que você tentar também acertar todo mundo e não acertar ninguém. Uhum. Então, eu acho que no caso do Mac com tela touchscreen, pode ser isso. Você quer acertar todo mundo e no fim das contas você não vai acertar ninguém. Aí quem queria comprar o iPad não vai comprar, mas vai ter uma experiência ruim no Mac. E as vendas de ambas as linhas que já são ruins ficariam piores. E é claro que você que está escutando a fonte 100, você pode dizer o que você acha. Então vai lá em gigahertz.fm/feedback, manda pra gente. É sempre bacana ter a impressão de vocês também, assim como fez o Douglas Nevitz, que no fim das contas inspirou grande parte aqui dessa discussão. Quero passar para o próximo assunto, que também é um assunto um pouco, eu não vou dizer polêmico, porque eu acho que essa frase é super utilizada, nem sempre é assim, mas é um assunto que também traz opiniões diferentes, que é do Vision Pro. Saiu no último fim de semana na newsletter do Mark Gurman, ele falando que a Apple está se preparando para fazer a expansão internacional e que ele disse que os mercados que vão receber aí primeiro incluem China, Coreia do Sul, Japão, Hong Kong, Singapura, Canadá, Austrália, Reino Unido, França e Alemanha. Eu contei aqui nos meus dedos, são 10 países de uma vez só, aparentemente, né? Ou em uma leva muito próxima que vão receber o Vision Pro. Isso me parece fazer mais sentido, né? Você incluir mais países numa segunda leva de lançamento do que cortar a fabricação, que foi uma coisa que acho que o Ming Chico falou, tá vendendo pouco, a Apple vai cortar. Pô, você lançou em um país, tem o resto do mundo para lançar, antecipa o lançamento, vai vender, né? Então, eu queria saber, eu e o Felipe, a gente vem conversando muito sobre o Vision Pro aqui, então eu queria começar sabendo do Adorno, como é que estão as suas impressões, as boas também, e talvez as ruins, a respeito aí do lançamento, recepção, você tem vontade de ter, você esqueceu que ele existia, como é que tá pra você o Vision Pro? Bem, primeiro eu queria dizer que pro ouvinte que vá no site da Gigahertz e diga que concorda comigo lá nos comentários para deixar claro que igreja e Estado são coisas diferentes. E sobre o Apple Vision Pro, eu confesso que, como a maioria das pessoas, o meu hype também diminuiu bastante. É aquela coisa, vamos ver o que o Vision OS 2.0 pode trazer, mas não é que o produto é um fiasco, mas também não é que o produto está resolvendo. Eu acho que o grande problema da tecnologia ultimamente, que é a mesma coisa com inteligência artificial, foi com o blockchain, foi com o NFT, que as empresas estão criando soluções para problemas que não existem. E o Apple Vision Pro, pelo menos para o consumidor básico, não está revolucionando nada, não está resolvendo um problema que a gente tem hoje em dia. É legal ver como ele tem funcionado para cirurgiões, como ele está sendo usado no meio B2B, como a gente tem visto aparelhos VR sendo usados há uma década nessas áreas, mas para o consumidor final, o cara faz 10 telas no mundo virtual dele, trabalha como se estivesse no Mac e não trabalha direito. Então, assim, não me parece que a Apple está resolvendo um problema. E vira aquela coisa meio primeiros dias do Apple Watch. Até a Apple dizer com certeza que o Apple Watch seria pro mundo fitness e não sei o quê, demorou um tempo. Eles não foram direto. Não, o Apple Watch é só para quem quer se exercitar, é só para quem quer ter uma vida mais saudável. Então, eu acho que o Apple Vision Pro tá vendo essa questão. Também conversava com o Felipe mais cedo sobre como a Apple não conseguiu colocar um chip melhor no Vision Pro.
que demoraria anos, que vai demorar anos para ser atualizado, enquanto no iPad Pro eles esperaram até o último segundo, colocaram o M4, fizeram toda aquela pataquada. Então, assim, por que num produto que não vai ser atualizado pelos próximos 2, 3 anos, eles não esperaram um pouquinho mais, e aí pro iPad Pro eles vão lá e colocam um chip que não existe em lugar nenhum e que não vai fazer diferença? E eu acho que no fim das contas, você fazer essa expansão da Apple Vision Pro para outros países não vai melhorar a situação da Apple, porque se nos Estados Unidos é caro, na Alemanha vai ser ainda mais caro, na China vai ser ainda mais caro. A diferença é que se ele quebrar, se ele der um problema, o cara que está nesse país consegue arrumar no país que ele está. Mas, a princípio, ao menos que o Vision S2 mude tudo, me parece que vai ser um produto muito nichado e que não tem muito futuro até a Apple lançar uma opção mais barata ou mais desenvolvedores abraçarem. Não sei, eu acho que dessa vez o Tim Cook errou a mão. São muitas questões. A expansão internacional para vários países de uma vez até que faz sentido, justamente pelo aspecto que o Marcos falou. Ah, tá encalhado lá, bota aí em 10 países de uma vez e quem sabe vende alguma coisa, né? Mas também não acho que vai ser um sucesso, que vai vender muito, porque se o mercado principal da Apple, que é os Estados Unidos, não está sustentando a venda disso, a tendência é que nos outros mercados seja menor ainda, principalmente porque na Europa os produtos já chegam lá custando um pouco mais do que nos Estados Unidos, então assim, provavelmente as vendas serão ainda menores, mas claro, a Apple tem unidades paradas lá, então ela tá certa em despachar isso pro resto do mundo. Me pergunto se em que momento a Apple vai decidir que esse negócio de 40 mil reais chegará ao Brasil, né? Eu fico curioso quanto a isso. Quem sabe um dia. Mas é bem interessante, por exemplo, esse aspecto do chip que eu estava conversando com a Adorno mais cedo, né? Assuntos para uma segunda-feira de manhã. Chip do Vision Pro. E é doido, porque naquela época, quando a Apple anunciou com o M2, todo mundo já estava se questionando, pô, mas o M3 já tá beirando, né? E depois o M3 chegou e o Vision Pro ainda não tinha chegado às lojas. Agora a gente já tá no M4, então quando você começa a olhar para esse produto, que por mais que ele tenha tecnologias muito legais, faça coisas muito legais, a primeira coisa é, pô, $3.500, roda um chip de 2 gerações atrás, já dá uma desanimadinha, sabe? Então, aí junta tudo isso, o preço que é muito caro, né? 3.500 e tudo indica que a Apple não pretende baixar esse preço tão cedo. É um produto extremamente nichado, é o que a gente sempre vem comentando. A própria Apple talvez já esteja percebendo isso, porque nesse evento que a gente teve dos iPads, a comunicação foi justamente essa. Olha o cirurgião usando, olha a Porsche usando para vender para os clientes. Não teve uma demonstração de, olha como é legal assistir Apple TV Plus no Vision Pro. Pivotou pro Então, acho B2B, que foi o que eu falei agora há pouquinho. Exatamente. Então, talvez vai ser isso. A Apple vai aceitar que é um produto extremamente nichado, que é para o consumidor, que é para o B2B, e vai focar neles, porque daí não tem problema custar 3.500, porque esse tipo de consumidor acaba até pagando, mas eu acredito que, como o Adorno falou, né, o Tim Cook talvez pesou a mão, que eles tinham ambições demais para o Vision Pro, acharam talvez que ia ser um hype que todo mundo ia querer, que ia chamar a atenção da galera, e no fim das contas não vai ser isso. Quem sabe o Vision OS 2 traga recursos que convençam a galera a usar o Vision Pro. Acho que é mais uma questão de convencer os desenvolvedores, porque como a gente viu, não tem Netflix, não tem YouTube, não tem Spotify. Então, quem sabe algo mude, mas considerando a limitação do preço, eu acho muito difícil isso mudar. Talvez quando a Apple lançar o Vision não Pro, que tem uns rumores que falam, mas que só deve chegar daqui uns 2 anos, junto com a segunda geração, ou talvez esse Vision fique mais barato, aí chega o Vision Pro 2, enfim. Mas por 3.500 pode mudar, pode ter recurso novo, eu acho que vai ser muito difícil convencer as pessoas a pagar $3.500 num device como esse. E eu acho que o grande problema do Vision Pro é que, assim, a Apple quer revolucionar o mercado novamente, como fez com o iPhone. Só que é isso, acho que é muito difícil qualquer empresa criar uma plataforma
que consiga atrair tanta gente quanto o iPhone conseguiu. Eu acho que a gente nunca mais vai ver o boom da App Store como foi com o iPhone. Então é Uhum. isso. O iPad lançou 3 anos depois. E até hoje ele não tem a mesma quantidade de apps. Ele não é tão bacana, tão incrível de se usar como no iPhone. Aí quando a Apple traz o tvOS, meu Deus, que bagunça, não tem nada. Quando lança lá o WatchOS, meu Deus, todo mundo. Meu Deus, não. As pessoas até tentaram, os desenvolvedores tentaram, viram que não funcionava e removeram os aplicativos. O macOS é a mesma coisa. A Apple falou: opa, vou começar a minha loja lá, né? Porque computador, todo mundo tem software para computador. Coloquem na minha loja. Não, ninguém quis colocar na loja da Apple. E com o Vision Pro é a mesma coisa, só que cada geração, cada plataforma que muda, a Apple perde ainda mais esses key developers. Então, você não ter um Netflix, você não ter um YouTube, você não ter o, o Spotify na sua plataforma no dia um, pô, tem uma coisa muito errada. Porque você está jogando fora um- uma população de consumidores muito alta. É muita gente que utiliza esses serviços e que vão deixar de lado o seu produto porque não tem o que eles usam, que é o que acontece aí. Tudo bem que tem outras questões, mas com o Rabbit R1, com o iPin lá, essas coisas, não tem o que você fazer com aquilo. Então não adianta o produto ser muito bacana se não tem uso. Então, acho que é isso que o Vision Pro sofre. Você pode lançar no mundo inteiro, a Apple vai falar: ah, dane-se, vamos lançar em todos os países que a gente tem presença. Vai vender. As pessoas não vão comprar porque não tem o que elas fazem não tem o que elas fazerem com isso. Uhum. É um ponto assim, né? É claro que numa escala infinita de tempo, que a gente brinca na ADT, que veio lá do John Syracuse lá de fora, vai ter app da Netflix, vai ter, é óbvio que vai ter Spotify, Netflix, YouTube. Mas vamos pensar o seguinte: estamos chegando no WWDC 2024. O sistema foi anunciado na de 2023. Né? O pessoal teve um ano aí, basicamente, para fazer e não lançou ainda. A esse ponto é uma decisão, né? Porque não deu tempo de fazer. Né? Mesmo porque tem um monte de app que é um WebView de login via Safari que você consegue usar o YouTube como se fosse um app, né? Que tem aquele... Esqueci os nomes, mas tem aplicativos já que fazem essas coisas. E o Adorno me lembrou uma coisa que eu ia trazer lá no começo do episódio que eu esqueci. Apple TV é um outro sistema que o pessoal fala: pô, tinha que pivotar para jogo, olha que plataforma ótima para jogos, etc. A solução não é você mudar de mercado, a solução é você possibilitar mais possibilidades, né? Possibilitar todos os mercados meio igualmente, enfim, né? Não é reduzir o espectro para ficar mais avançado, é você permitir que o desenvolvedor ou o usuário escolha o espectro que ele queira se aprofundar na ferramenta. Né? Então, eu fico pensando e tentando comparar o interesse no Vision Pro antes e depois do lançamento e me parece que ele está menor agora que ele existe versus quando ele tinha sido anunciado, versus até durante os rumores, né? E essa é uma outra coisa. Ele começou a ser feito em 2015, 16, que a Apple começou a comprou uma startup alemã, aquela Meta.io, comprou um monte de outras startups, então o negócio levou quase 10 anos para ser feito. Lançaram a ideia original de 5 ou 10 anos, mas o mercado mudou. As expectativas das pessoas mudaram, o interesse do mercado mudou. Né? Se a Apple fosse fazer hoje o Vision Pro, ele seria desse jeito? Duvido, né? Mas foi o que ela fez. Então a gente está pelo menos com essa versão aí por mais um tempo. Mas vamos ver, né? Pode ser. E a evolução do Apple Watch é uma prova de que se você tiver calma e muito dinheiro no colchão, você consegue bancar as patinadas até achar o nicho dele e seguir em frente. Nesse momento, não sei se há nichos suficientes que sustentem, mas vamos ver. Como todo mundo sempre costuma lembrar, essa é só a primeira versão. Vamos ver se deve passar dela. Na terceira versão, a gente vê se dá para falar se tem esperança ou não, se a gente vai seguir falando que é que nem o iPad, né? Que há 15 anos o iPad não é um Mac e por isso é um problema. Não exatamente, mas é um pouco também. Então a discussão sempre gira em torno disso aí. Acho que a grande questão é justamente, né, o Adorno pontuou sobre o que o Vision Pro resolve. Para a maioria das pessoas, é um brinquedo muito caro, muito legal. Tipo, tem, de novo, não estamos falando que o produto é ruim, porque todo mundo falou: nossa, eu coloquei incrível 3D isso, o VR mais nítido que eu já vi. São tecnologias incríveis. Mas aí você, né, paga caro para assistir vídeo em casa, para ouvir música. Então, ele vem para resolver o quê, né? Eu também acho que
a gente vai demorar muito para ver algo como foi o iPhone App Store. Porque naquele momento, aquele foi o momento em que a Apple enxergou um mercado que estava em alta e que tinha uma chance de mudar, fazer algo grande por ele. Que é aquilo, todo mundo já tinha um celular, já era uma coisa que as pessoas usavam, a Apple foi lá e tornou aquilo ainda mais incrível, abriu novas possibilidades para algo que todo mundo já sentia necessidade. O Vision Pro é legalzinho, mas eu mesmo tipo, não me vejo trabalhando com um. Né? Eu já não consigo trabalhar com um iPad, imagina com um Vision Pro. Então, ele acaba não resolvendo nada para muita gente. Novamente, tem o cirurgião que usa, muito legal, tem lá o engenheiro, tem a Porsche vendendo, usando para colocar no showroom deles. Mas é isso, são casos muito específicos e eu acho que o Vision Pro vai por muitos anos continuar sendo esse produto nichado, específico, e porque tem até, acho que dos entusiastas, uma expectativa de que o Vision Pro vai ser o computador do futuro. Cara, se a Apple até hoje vende MacBook com um tecladinho, trackpad do mesmo estilo que laptops de 30 anos atrás, é porque tem coisas que são consolidadas já e elas funcionam bem desse jeito, sabe? E acho que é até a mesma coisa com o iPhone. A gente às vezes fica esperando algo que vai substituir o telefone. Que agora, né, a gente falava, agora o Apple Watch, o futuro é isso, vai ter celular no pulso. Mas às vezes você quer o celular que você segura na mão para tirar uma foto, né? E com o Vision Pro é a mesma coisa. Por mais que ele evolua, que ele mude, que ele seja independente, que ele ganhe 10 horas de bateria, às vezes você ainda vai querer aquele pedacinho de titânio que você aponta do jeito que você quer e segura do jeito que você quer para tirar uma foto e fazer um vídeo. Então, às vezes é isso, sabe? As pessoas já estão satisfeitas com o que elas têm de computador, com o que elas têm de celular, e elas não sentem necessidade de gastar 3.500 num negócio que é legal. Né? Acho que precisa ser mais que legal, precisa de fato resolver uma situação tipo, nossa, isso eu jamais conseguiria fazer em outro lugar, em outra situação, com outro aparelho, e por enquanto não vejo que é o caso do Vision Pro. Uma coisa que eu tenho muito interesse, que eu tenho gostado muito, que eu já falei várias vezes aqui, é de usar os óculos da Meta, e olha que eles nem têm tela, é só tipo alto-falante, microfone, e agora a inteligência artificial da Meta, e que é muito legal. Eu tenho testado a Meta AI, eu ando na rua, eu aponto para uma placa e falo, o que é isso? Aí ele me fala, uma placa de trânsito tá escrito tal coisa. Aí você fala, traduzir, ele traduz. Pô, para usar numa viagem, você vai num país que você não fala a língua, deve ser super legal usar isso. Então, agora o Vision Pro, que, né, o negócio grande, você não consegue sair na rua com ele, tem que ficar com a bateria pendurada, vai continuar sendo nicho por muito tempo. A solução é pivotar para jogo. Não, é sempre jogo. Assim, no episódio 100 da fonte, eu acho que a gente tem que ser mais agente do caos e pensar que a solução é a gente ser mais analógico, começar a descriar conteúdo, voltar a usar a câmera digital, deixar o iPhone de lado, tem que ser agente do caos. Enfim, essa é outra coisa também que se vocês têm opiniões, mandem pra gente, gigahertz.fm/feedback. E um outro assunto que vem sendo discutido há um tempão, mas que ficou quente aí nessa semana, foi em relação a IA, dá pra gente já colocar aqui a possível ou não, né, a reportada, de acordo com o Gurman, parceria entre a Apple e a OpenAI, e na semana passada, foi na segunda-feira, pouco depois da gravação aqui da fonte, a OpenAI fez um evento e mostrou coisas que vão chegar tanto pro Mac quanto para, acho que Android também, mas para iPhone também, que é a versão nova aí do assistente dele, do assistente não, né? Do modelo deles, né? Hoje lançaram o GPT-4o no Mac. Saiu um app que nesse momento ele é só uma versão rápida de você acessar o ChatGPT da web, não tem diferença nenhuma de experiência, mas vai ter. O que eles vão fazer é deixar o aplicativo enxergar o que está na tela para que você e o ChatGPT consigam interagir sobre o conteúdo que está na tela, ele consiga te ajudar, dar dicas, interpretar. Deram exemplo de interpretação de gráfico, por exemplo. E no evento eles mostraram também no iPhone uma versão do ChatGPT que tem visão computacional e você interage, é que nem no Mac, né? Você interage com o assistente em relação ao que vocês dois estão vendo. Ele por meio da câmera, você mostra para ele, pede uma ajuda e coisa assim. Teve um outro vídeo, isso saiu lá no canal da OpenAI, no YouTube, esqueci o primeiro nome dele, o cara da Khan Academy,
Ele e o filho, e também rodando lá o aplicativo da OpenAI no iPad, e ele calculando hipotenusa, que não sei o que lá, nananana, e também, né, o aplicativo vendo ali o que estava acontecendo, uma conversa natural. E isso, é claro, desperta uma outra conversa perene que é assim, tá vendo? Por que a Siri não pode fazer isso? E a expectativa é que ela faça algo assim pós-WWDC, justamente por conta dessa parceria entre a Apple e a OpenAI. O que interessa mais vocês aí, que vocês têm mais a dizer, que dá pra gente começar a falar sobre esse assunto? Acho que uma informação interessante para a gente observar é que a gente tinha aquela história, a própria Bloomberg já falou várias vezes, que a Apple está conversando com o Google, a Apple está conversando com o OpenAI. E recentemente a Bloomberg falou, tipo, não, a Apple fechou com o OpenAI e vai ser o OpenAI que vai sustentar aí alguns dos recursos de AI do iOS 18. E aí logo em seguida chega, né, a OpenAI, anuncia as novidades, e esse aplicativo para Mac, embora como o Marcos falou, neste momento ele, né, seja um app normal do ChatGPT, ele chegou, né, a versão desktop chegou exclusivamente para Mac, eles não lançaram para Windows, é só para Mac neste momento, então talvez seja até uma graça que a OpenAI esteja fazendo com a sua nova parceira, né, talvez não seja por acaso que tenha só para Mac, pode ser que um sinal ali de troca de favores, né, com a Apple. Eles fizeram um acordo, aí agora tem novidades para o ChatGPT, e uma delas chega primeiro para computadores da Apple. Então pode ser já um sinal de que as duas empresas vão trabalhar juntas aí para novos recursos. E também teve, né, o Gurman esse final de semana, ele regurgitou aí as coisas que ele já vinha falando, o que esperar de iOS 18, AI, transcrição de áudio, assistente de Safari, tudo aquilo que a gente já vinha comentando. Porém, ele disse algo bem interessante sobre a visão dos executivos da Apple sobre em relação a esses recursos de realidade não, a esses recursos de inteligência artificial. Porque ele comentou que internamente os executivos estão tipo, é importante a gente fazer, né, o catch-up, que é alcançar as concorrentes em relação à inteligência artificial, mas que ao mesmo tempo eles têm uma preocupação de que a maioria dos usuários nem vai se preocupar com esse tipo de recurso, que eu também acho que pode acontecer, porque a gente aqui, né, que gosta de tecnologia, estamos sempre falando de inteligência artificial e de vários recursos, mas dependendo de como isso será implementado, talvez as pessoas acabem não usando, né? Tipo, eu mesmo, sei lá, se eu pegar para meus pais não usam chat GPT, né? Então, para eles usarem a AI da Apple, isso vai ter que ser mesclado no sistema de um jeito que talvez eles nem percebam que estão usando, porque pode cair sim nesse caso que o Gurman falou dos executivos preocupados com eles estarem gastando muito dinheiro, né, nesse acordo e em tecnologias, em chip, para chegar na hora, lá em setembro, quando lançar para todo mundo, aí o pessoal vai falar, tipo, bonitinho, a Siri virou um chatbot. Legal, e ninguém usa. Então, assim, entendo, consigo enxergar esse cenário em que isso pode acontecer, mas de qualquer forma, sigo empolgado para ver o que a Apple vai apresentar, tanto de coisas próprias dela, quanto de parceria com a OpenAI, e se ela vai, de fato, falar na WWDC, tipo, olha, estamos em parceria com a OpenAI, ou se vai ser aquela coisa em segredo ali, né, por baixo dos panos, como é, por exemplo, a Apple usando o Gorilla Shield no iPhone, né, que tem a parceria lá com a Corning, mas eles raramente falam o nome da marca, da empresa ali para falar das telas deles. Continuando a minha posição aqui de agente do caos, eu acho que o Gurman deu exatamente a nota dos executivos, que é: olha, a gente vai colocar o que vocês estão enchendo o nosso saco, mas a gente sabe que ninguém vai usar. Por isso, por mais polêmico que possa ser, eu acho que a Apple estava certa antes de não chamar inteligência artificial de inteligência artificial, chamar de aprendizado de máquina, falar do Neural Engine, essas coisas, porque pelo menos eles colocavam funções que você usava. Então, assim, por que quando você abre o Spotlight ao meio-dia aparece o aplicativo do iFood? Porque ele sabe que meio-dia é o horário que você vai comer e que geralmente nesse horário você abre o aplicativo do iFood. Isso é aprendizado de máquina.
E isso existe há um tempão. Só que eles não precisam ficar falando, AI, AI, AI. Então, acho que essas pequenas coisinhas, elas são muito mais importantes para a usabilidade do iPhone do que se você colocar o chatbot. Até ia pedir para o Felipe falar um pouco, porque eu não usei os novos Galaxies e ele teve a experiência do Galaxy AI, o Circle to Search, essas coisas, mas me parece que a melhor maneira da Apple focar em inteligência artificial seria fazer o que eles já fazem. Tudo bem, pode dar um empurrão, mas quando você vai lá e você cria um sticker com uma foto sua, com 2 toques, quando você edita o modo cinema depois que você gravou, tipo, eu acho que essas são as grandes coisas bacanas que a inteligência artificial faz, graças ao chip da Apple, graças à integração com o sistema operacional, e que você só usar palavras hypadas vai ser um problema. E aí, eu me estendendo só um pouquinho, eu acho que a Apple realmente perdeu a mão, porque você vê lá o comercial do iPad Pro, que eles pediram desculpa. Eu nunca vi a Apple pedir desculpa por nada, né? Tipo, pelo menos nunca vi eles fazerem uma besteira tão grande que precisava de um pedido de desculpa. E hoje em dia parece que eles estão querendo entrar no meio de todo mundo. Então, a gente errou, vamos pedir desculpa, porque 100 pessoas acharam que estava errado, então beleza, a gente está errado e vida que segue. Vamos falar de AI porque o mercado está cobrando que a gente fale de AI. Eu acho que, assim, ressuscitando o coitado do Steve Jobs, se ele estivesse por aqui, ele provavelmente não deitaria pra essa galera. Tipo, eu vou falar de AI se eu quiser chamar de outra coisa, eu vou chamar. Eu fiz isso, você não gostou, problema teu. Eu acho que isso era parte do DNA da Apple, que essa nova leva de executivos, essa nova geração perdeu. E no fim das contas, eu acho que a empresa perde e o consumidor perde em seguida. Especificamente sobre o Galaxy S, sim, eu testei. E é aquela coisa, são recursos legais, né? O Circle to Search é bem bacana. Inclusive, ele funciona de um jeito bem legal. Até lembro que eu comentei sobre privacidade, por exemplo. Se você circula o rosto de uma pessoa, ele aparece lá, por razões de privacidade, não pesquisamos por pessoas. Então, é bacana. Tem a parte de edição de fotos também, que você consegue lá borrar as coisas, deletar um objeto, mover, arrastar objeto na imagem, tipo, é legal, mas na prática eu não acabava também realmente não usando quase nada disso, pelo menos não com frequência, né? A edição de fotos mesmo, não, eu não me vejo usando nada além de talvez do recurso lá de apagar algum elemento da foto, que é para corrigir alguma coisa, mas coisa mais complexa eu também nem gosto de ficar mexendo na foto. E o que eu achei interessante, mas também é algo que eu usaria de vez em quando, é o recurso de transcrições, né? Transcrição de gravação de voz, que eu peguei, até fiz o teste. Eu peguei uma matéria minha, eu li ela inteira, gravando o áudio, e aí ele resumiu a matéria em tópicos. Eu falei, cara, isso é legal. Tipo assim, ó, tá numa palestra que você quer gravar, você grava aquele inteiro, ele te entrega em tópicos resumido. Mas assim, é um recurso que eu vou usar, né, de vez em quando. E o legal é isso, porque, por exemplo, isso da gravação é algo que já está embutido lá no gravador de áudio do Galaxy. Então, se a Apple fizer a mesma coisa com o iPhone, vai ser legal porque uma pessoa como minha mãe que grava áudio, ela vai abrir lá, vai gravar o áudio, a hora que ela ver vai estar transcrito já com um tópico bonitinho. Então, esse é o jeito realmente certo de implementar esse tipo de recurso para que as pessoas usem. Porque eu acho que se você começa a complicar, colocar nome, inventar coisa, aí talvez até as pessoas fiquem tipo, mas, né, que é isso? Que negócio que é esse? E é uma curiosidade também, né, essa questão de como a Apple vai divulgar esses recursos. Ela vai dar um nome, a gente se perguntou isso várias vezes, ela vai dar um nome, ela vai chamar de Siri, ela vai só colocar um botãozinho novo lá no sistema. Por exemplo, até comentei com o Marcos quando a Apple lançou os novos iPads, que eles lançaram lá o press release que o Final Cut de Mac vai ganhar recursos de IA para edição. E toda vez que tem um feature de IA é uma varinha mágica, um iconezinho roxo com uma varinha mágica lá e tá lá, tipo, correção de cor. Aí tem a varinha mágica roxinha que quer dizer que ele vai fazer a correção de cor usando inteligência artificial. Então a gente fica curioso para ver como que a Apple vai fazer essa abordagem, mas pelo que eu tive de experiência nos Galaxies, é bem isso, assim, é legal de ter,
mas grande parte dos recursos são coisas que eu usaria, assim, de vez em nunca. Tem coisas muito específicas que eu acabaria usando mais, né? E realmente, quando a gente olha por esse lado, o sistema da Apple já tem coisas que usam, né? Inteligência artificial, como as sugestões do Spotlight, as memórias do aplicativo de fotos. Então, de certa forma, já tem isso. E a gente espera que fique ainda melhor. O Google mesmo anunciou recentemente novidades de IA. E a busca do Fotos ficou muito mais completa. Eu espero que esse tipo de coisa venha para o iOS. Eles deram um exemplo lá, colocando, qual é a placa do meu carro mesmo? Aí o sistema vai lá, busca em todas as suas fotos e fala, a placa do seu carro é essa aqui, que ele achou lá nas suas fotos. Qual que é o meu passaporte? Geralmente é comum a galera ter fotos de documento ali, para quando vai viajar e tal. Mesmo eu sempre quando eu viajo eu tiro uma foto para se eu perder, se precisar para alguma coisa. Qual que é meu passaporte? Aí o sistema já acha, encontra isso para você. Então, esse tipo de coisa eu acho muito legal, quando é integrado no sistema de um nível que você nem pensa que você está usando aquilo como uma ferramenta nova, como uma IA, como por exemplo o ChatGPT, que você tem que abrir a App Store e baixar ele, né? Então, estou ansioso mais para ver esses recursos mesmos bem embutidos no sistema, como o Google demonstrou agora recentemente durante a I.O. A minha expectativa, vocês comentaram sobre diferentes... O Google anunciou um monte de coisa no evento, cada uma tem um nome que não diz nada sobre o que é o recurso, e é impossível decorar todos os nomes, saber o que todos eles fazem. A Apple... Até porque eles vão mudar tudo ano que vem. Exatamente, os que forem lançados vão ter outro nome até virar coisa de verdade. Tipo AI Overview, certeza que vai mudar de nome, porque... Enfim, a Apple geralmente ela é melhor nessa tarefa de empacotar as funcionalidades com nomes que são autodescritivos o suficiente para você bater o olho no nome e saber o que é, mas que tem ainda uma criatividade para deixar a marca dela ali. Por isso que ela não usava AI, usava o Siri Suggestions, por exemplo, nesses exemplos aí que vocês deram. Agora, o que eu tô curioso para saber é o seguinte, né? E é uma coisa que até o Gurman comentou, funções que vão acontecer no aparelho que eu acho que vão ser essa aí, tipo de transcrição de notas, de resumir as coisas, etc., e funções mais avançadas que vão depender das parcerias da Apple, ou com o OpenAI, ou com o Google, ou com os dois, ou, né, a minha expectativa, meu sonho, que eu brinquei, sonho de princesa, o meu é esse de você poder ter diferentes provedores de IA e você falar, eu quero esse aqui para isso. Não vai acontecer, é complicado demais nesse momento, pelo menos, né? Mas a Apple empacotar essas coisas todas em uma funcionalidade guarda-chuva que vai estar permeando o sistema é o meu sonho. Eu acho que vai ser o contrário. Vai ser a IA que vai fazer uma coisa, a IA que vai fazer outra. Tem diferentes tipos de IA. E se ela fizer do jeito que ela sempre fez, não precisa nem falar que é IA. Foi uma coisa que o Felipe comentou, né? Essa das fotos, por exemplo. O exemplo que eles deram lá, qual a placa do meu carro? Existem 1000 jeitos diferentes de você chegar a anotar a placa do seu carro, mas todo mundo já passou por isso. Nossa, fiz uma viagem, deixa eu achar a foto aqui. Scrolla, o tempo vai passando, aí já perdeu o timing da piada. Agora você quer mostrar a foto, mas já faz 40 segundos, já mudou o assunto, ninguém quer saber da foto. Então, acha aí como é que chama o restaurante que eu fui mesmo em Buenos Aires? Pá, já encontrar. Isso é poderoso. É uma coisa que eu esperaria vir sem dizer que é inteligência artificial, etc. há uns anos, mas agora ela tem que falar, porque senão ninguém acredita que é IA, né? Que é o problema que a Apple tá falando, viu, a gente faz IA faz tempo, a gente também, viu? Aí as pessoas falam, não é sobre isso que estamos falando, de que é o ChatGPT. E a diferença entre a expectativa e a realidade de uso depende muito se a ferramenta vai ser boa, né? A gente fala assim, tem esse monte de coisa aí, mas eu não usaria no iPhone. Sim, porque a Siri não presta. Se prestasse, a gente usaria. Resta saber se o caminho de tentar usar essa funcionalidade está tão queimado a ponto de agora que ela vai funcionar, as pessoas mesmo assim não prestarem atenção ou não. Se é uma coisa que, agora funciona, agora aos pouquinhos eu vou passar a usar, etc. Exemplo perfeito, quer ver? Vocês usam a Siri do Mac? O Mac tem Siri? Aqueles. Exato. Não, tipo, já é difícil usar do iPhone para pedir, para colocar um alarme, imagina do Mac. Ainda mais com tanto produto integrado, né? Você fala com a do Mac, é a do HomePod que fala, mas a do Apple Watch também entendeu e, e nenhuma delas responde nada, né? Uhum. Então, assim, era uma coisa que toda a WWDC, todo mundo que, não, agora tem que ter Siri no Mac, agora é o ano da Siri no Mac. Chegou. Por quê? Porque não presta, né? Agora não presta no Mac também, ó que bacana, né? Então, a hora que passar a funcionar
direito, pode ser legal. Fico curioso, eu escrevi sobre isso no Mac Magazine no último fim de semana, eu vou deixar o link na descrição aqui, sobre como é que a Apple vai empacotar a mensagem de meio ambiente nisso, porque IA nesse momento gasta muito mais energia do que o benefício que ela entrega. Uma pesquisa no ChatGPT custa 10 vezes mais energia do que uma pesquisa no Google, né? E ela está com o lance de servidores que vão rodar em energia 100% limpa, aparelhos que ela começou com o Apple Watch, mas que ela vai também neutralizar o consumo de energia deles, fazendo doações, investimentos aí em pesquisa de energia renovável, etc. E aí você vê, evento da OpenAI recente, 0 palavras sobre o meio ambiente. Google I.O., 0 palavras sobre o meio ambiente. Vamos ver como é que ela vai empacotar isso, porque nesse momento são coisas que estão de forma antagonista a uma outra. Quanto mais útil for a IA, mais dispendiosa ela é, né? Então, vamos ver, porque a Apple parece ser a única que se importa de verdade com isso e se comprometeu várias vezes a fazer as coisas desse jeito 100% limpo. Então, tô curioso, mas a minha expectativa é essa. Coisas pequenininhas, modelo dela rodando local no aparelho, e coisas grandes, tá aqui, já pensou Sam Altman no evento? Sam Altman começou na WWDC 2000 e não sei o que lá, com o aplicativo Loopit. Tá vendo só? A WWDC é um milagre econômico, porque se não fosse por nós, não teria a OpenAI. Pode ser a mensagem que ela queira passar, né? Porque o Sam Altman foi lá no evento usando duas camisas de gola alta para anunciar o aplicativo Foursquare dele antes do Foursquare existir. Não sei. Tem expectativa do anúncio grande aí sobre isso no WWDC, mas também a gente já se cansou, né, de criar expectativas. Aí chega a WWDC, passa a WWDC e a história não é bem essa, né? Mas tô empolgado. Esse lance de IA faz tempo que eu não me empolgo tanto com possibilidades de tecnologia com isso aí. Bom, e uma outra coisa que até envolve IA também, a Apple usou várias vezes inteligência artificial, machine learning no press release, foi que ela aproveitou na semana passada o Dia da Acessibilidade para anunciar funcionalidades bem interessantes que vão chegar a todos os sistemas, né? Até no Vision OS vai ganhar coisas no iPhone também, etc. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que também está patrocinando aqui a fonte. E a Gorilla Shield oferece uma infinidade de acessórios de alta qualidade. Eu testei vários deles, todos são muito bons mesmo, bem acabados, funcionam direitinho para você usar com o seu computador, com o tablet, com o telefone. Então tem capinha, tem cabo, tem até cabo trançado, tem cabos bem compridos de 2 metros, né? Tem um que eu achei super bacana que ele é USB-C, mas ele próprio já tem um adaptadorzinho ali para USB-A também, para você usar, e USB-C do outro lado. Tem um carregador que a Larissa pegou para ela, que é ótimo, 3 em 1, para carregar os AirPods, carregar o Apple Watch e o iPhone, que funciona até como uma luzinha de cabeceira também, tem um LEDzinho ali que acende, ele é super fininho, você dobra ele, vira com uma grossura de uma carteira para você levar para cá, ele é super portátil. Tem que eu estou usando direto agora uma base para o MacBook Pro. Eu viajei, não levei essa base. Quando eu estava trabalhando no hotel com o MacBook Pro sem ela, parecia que ele estava inclinado para trás, assim, parecia quebrado. Foi super estranho, já faz parte aqui do meu setup. Tem película, tem carregador, tem pop socket, tem até mochila, tem copo térmico também. Enfim, tem muita coisa que você pode conhecer indo em Gorilla Shield, Gorilla com um L só, vai ter link na descrição também, mas gorillashield.com.br, e se você usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com descontos que estejam rolando já no site. Então vai lá, gorillashield.com.br, cupom GHZ no checkout, ou então passa aqui na descrição e pega o link direto para cair lá e conhecer os produtos. Muito obrigado, Gorilla Shield, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, nessa última semana a Apple anunciou diversas funcionalidades bem interessantes de acessibilidade. A minha favorita, eu quero começar falando por ela, tá? Porque ela é muito legal. É o seguinte, quem anda de carro e fica enjoado fácil, tá no ônibus, se enjoa fácil, é porque o que os seus olhos estão vendo é diferente do que os seus labirintos estão sentindo, porque o ônibus vira pra lá e pra cá, o que tá na tela não se mexe, e aí o cérebro fala, o quê? Bah, né? Basicamente é isso. E na tela, o que vai acontecer? Agora, usando o acelerômetro, eles vão exibir pequenos pontinhos que acompanham as mudanças de direção. Pra lá e pra cá, direita, esquerda, acelera, freia também. Então esses pontinhos vão servir para seguir ali contextualmente a movimentação do que está acontecendo por fora, e isso vai se refletir ali no aparelho. Tudo isso que a gente vai falar vai chegar no iOS 18. Tá? A Apple falou, mais para o fim do ano, etc. Ela aproveitou
o Dia da Acessibilidade para falar sobre isso. Nada está disponível nesse momento. Teve outras funcionalidades também, né? Uma bem interessante, por exemplo, de você definir qual que é o comando de voz que você ativa a Siri, porque tem quem tem dificuldade de fala, não consegue falar, né, o comando inteiro, que eu não vou falar aqui para não ativar a Siri de ninguém, vai poder cadastrar uma outra palavra para fazer isso e consegue usar, e aí os atalhos também, né, para poder seguir ali com os comandos. Do Vision Pro, live caption o tempo inteiro, né, legendagem ali em tempo real do que está acontecendo. Teve coisa bacana que chama a atenção de vocês? Querem falar sobre o que dessas funções? Que eu achei elas bem legais. O eye tracking, né, o rastreamento de olho, me pareceu bem interessante, porque basicamente a Apple trazendo o que o Vision Pro faz para os devices normais, né? Provavelmente usa a câmera True Depth ali, que já consegue reconhecer os olhos, mas é bem interessante, porque tem um clipezinho que a Apple compartilhou que mostra uma pessoa apenas movimentando o olho, olhando para a interface, e conforme vai olhando, a interface vai selecionando ali os elementos, tal qual no Vision Pro. Então é bem interessante ver que eles conseguiram fazer isso usando, né, os sensores que já existem no iPhone e no iPad, bem legal para acessibilidade. Esse recurso dos comandos de voz, eu acredito que muita gente vai usar, porque é isso. Sempre tem algum recurso de acessibilidade que todo mundo ama. Antigamente era lá o Assistive Touch, que o pessoal adorava usar aquele menuzinho para não ter que usar os botões. Agora o terror. Terror, O terror. Nossa, terror, assim, terror. e na época eu ainda entendi que ficava, tipo, o pessoal tem trauma de estragar o botão, né? Aí eu vejo um pessoal com Mas iPhone não tem sem botão botão. há 40 anos. Exato, aí eu vejo o pessoal ainda usando aqui e falo, não, gente, agora já pode desligar, chega. Mas sempre tem algum recurso de acessibilidade que chama a atenção. Esse do eye tracking parece ser legal, mas isso é bem nichado. Agora, esse dos comandos de voz, que você vai poder criar um comando X e aí ele vai fazer lá o que você quiser. Acredito que muita gente vai aderir a este. E esse que o Marcos citou sobre o movimento do carro, eu também estou curioso para testar, porque eu sinto enjoo fácil dentro de carro, quando eu estou ali abaixo para mexer com o celular, eu já fico meio com dor de cabeça, então estou curioso para ver se realmente esses pontinhos vão dar alguma diferença, se eles vão resolver alguma coisa. E o do Vision Pro, né, Live Captions, né, que ele basicamente vai legendar ali em tempo real que as pessoas em volta de você estão falando. Acho, né, não é nem tipo, uau, que incrível, é meio que, pô, até o Meta, o Ray-Ban faz isso já, né, de você olhar para as coisas e ele lê o que tá em volta, enfim, já deveria ter, mas que bom que a Apple tá fazendo isso. Um recurso, por exemplo, que o Vision Pro ainda não tem, e que eu acho que deveria muito ter é de tradução, né? Como que um negócio de 3.500 não traduz texto ainda, né? Tipo, acho que até tem aplicativo de terceiro, mas recurso oficial mesmo, a Apple não trouxe o app traduzir dela. Então, legal que vai ter isso. Espero que venham mais coisas relacionadas a isso no Vision Pro, mas foram esses, assim, que me chamaram a atenção. E todo ano a Apple tem feito isso, né? Chega maio, que tem lá o dia da acessibilidade, ela divulga aí uma prévia do que vai chegar na próxima versão do iOS, que, apesar de ser anunciada mês que vem, só vai ser lançada para todo mundo mesmo lá em setembro. Então ainda vai demorar um pouquinho até todo mundo ter acesso a esses recursos. Bem, eu queria reclamar, mas eu também queria falar bem da Apple. Você resumiu todos os podcasts da história até hoje. Desculpa. Eu acho que a Apple tem um cuidado muito interessante com a acessibilidade e de expansão das funções dos seus dispositivos para pessoas que têm alguma deficiência ou que não conseguem performar certas ações que para a gente é tão simples, porque não tem mobilidade motora, tem baixa visão, enfim. E eu acho que essas funções, a cada ano que passa, elas ficam mais interessantes, mais inteligentes e mais úteis. Agora, a reclamação é que, tipo, tudo bem, eu acho que a gente tem o direito de poder usar essas funções de acessibilidade, só que elas não foram feitas para nós. Então, por exemplo, vai ter o eye tracking para o iPhone, mas ela não foi feita pra gente usar, né? Ela foi feita realmente pro cara que não consegue mexer o braço. Então, tipo, o cara que, sei lá como tinha que usar o iPhone dele, agora ele vai poder olhar e vai poder digitar a mensagem dele, vai poder usar o telefone como qualquer pessoa. Então, isso que eu acho legal.
Eu lembro quando a Apple trouxe aquele 3 toques na parte de trás, todo mundo falou assim: "Ah, esse hack incrível de iPhone para não sei o quê". Todo mundo ativou, eu ativei também. Até que começou a me irritar, porque começou a tirar foto, começou a ativar o flash, começou não sei o quê, e eu não sabia por quê, né, e as pessoas começaram a reclamar e depois tiraram. Então, eu acho que a gente não a gente nós, mas assim, a gente, seres humanos, a gente tem que tomar cuidado quando a gente quer começar a usar essas funções e falar: "Ah, não funciona direito, ah, não sei o quê", porque elas não foram feitas para as pessoas que conseguem utilizar os produtos da Apple da maneira da primeira maneira, né, não do jeito que foi pensado, mas assim, do jeito mais fácil talvez. Então acho que é isso, é muito legal que a Apple está trazendo isso, pra nós que escrevemos sobre, falamos todos, sobre, gera cliques, tudo mais, só que não são funções que a maioria de nós vai usar de fato, porque a gente consegue utilizar os produtos da maneira mais simples, digamos assim. Uma coisa que eu acho poderosa, isso desde sempre, quando apareciam funções de acessibilidade, é que mesmo quem não depende disso 100% conseguia usar como customizações. Aí é o que o Adorno falou, né? Um life hackzinho de você usar o iPhone ali e que dava para adaptar para os usos. Eu lembro cada versão do iOS que saía, sempre tinha algo em acessibilidade que para mim eu deixava o iPhone muito melhor, que fosse assim: tira esse bando de animação que acontece cada vez que eu faço qualquer coisa na tela, só me mostra o que eu preciso, por favor, né? A parte até de ajustar o tamanho de texto. Eu nunca mexi, mas eu sei que as pessoas, por exemplo, tem gente que prefere usar a tela com display preto e branco e não o colorido, até da parte de você reduzir ali a carga cognitiva do que está batendo nos olhos, né? Isso tudo ficava, eu vou usar um termo horrível, mas era assim mesmo, escondido em acessibilidade, né? Depois de um tempo, a acessibilidade ganhou esse upgrade de sair do ajustes, outros, blá, 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 blá. Aí chegava a acessibilidade e virou um item do menuzão ali principal, e a Apple passou a dar até mais destaque sobre isso, e as funções de lá de dentro passaram a ganhar elas próprias, né, subfunções para poder atender a diferentes necessidades, e a gente aqui, que tem a sorte de não precisar disso, podia tirar também proveito disso, o que era muito bacana. A minha expectativa é que isso aconteça com esses também, né? Coisas, por exemplo, você interagir por meio só dos olhos é muito poderoso para uma parte de pessoas que, desde, por exemplo, eu sei que no 95 Mac, eu acho que era a mãe do Chance, né, que até faleceu recentemente, que tinha esclerose lateral amiotrófica, que vai limitando bastante, muito rápido, né? E tem diferentes pessoas com diferentes tipos de paralisia também, que dependem de uma terceira pessoa para poder usar, e agora eu vou poder usar à distância. Então isso é muito poderoso mesmo, né? Certamente vai dar para criar customizações em cima disso para quem não precisa, mas o fato de existirem recursos, pessoas, tempo, investimento e comunicação dedicados a essas pessoas, e sorte dos outros que vão poder usar também, eu acho isso muito poderoso. Espero ver mais coisas assim e que vire uma coisa que não dependa só todo ano de ser o dia da acessibilidade para aparecer, mas que funções acessíveis virem parte do que significa a evolução do sistema. Isso é minha expectativa, eu acho muito bacana. E claro, vai ter link na descrição para quem quiser ver tudo isso, tem bastante coisa e, enfim, é bem, bem empolgante. Agora, Felipe, que história é essa de foto deletada voltando a aparecer no álbum do iOS 17.5? E que história é essa de que talvez não seja isso mesmo que está acontecendo? O pessoal do Reddit está inventando ou exagerando? Ou o que está rolando? Pois é, surgiu aí recentemente uma história de que o pessoal tem visto fotos antigas aparecendo de volta no iCloud, e até um comentou que vendeu o device, aí o dono do device disse que encontrou fotos do antigo dono lá, enfim. Essa conversa surgiu lá no Reddit, porém tem gente falando que não é verdade, tem gente falando que é verdade. A Apple ainda não se pronunciou sobre isso, então assim, a gente não tem uma resposta oficial. Então, né, é bom, né, ter uma certa cautela, levar essa história aí com um pouco de ceticismo, mas eu já tive, por exemplo, já aconteceu comigo de eu deletar a mensagem do aplicativo de mensagem
e depois de uns dias a mensagem tá lá de novo. Então, assim, eu não duvidaria que fosse verdade. Só que com foto a coisa fica um pouco mais assustadora, né? Principalmente se, caso comentário de, deletou a foto apareceu no device que eu já até vendi, que eu não uso mais, aí sim é bem preocupante, seria, né, uma grave violação de privacidade. Porém, de novo, a Apple não confirmou nada até agora, ninguém se manifestou, o que nós temos só relatos de pessoas lá no Reddit, então é bom, né, ter um pouco de cuidado com essa história. O iMessage especificamente sempre foi muito bagunçado disso, né? Melhorou muito nos últimos anos, mas quem tem um iPad sabe, né? Você trabalha sexta-feira ali, beleza, trabalhou o dia inteiro no Mac, no fim de semana você pega o iPad, aí apareciam as notificações de sexta, quinta, quarta, terça, segunda, do último domingo até a última vez que você pegou o iPad pra ver Netflix, então tinha todo esse tempo aí, ele sincronizando, chegava como notificação, né? Super confuso porque a gente tá treinado a receber a notificação e a gente acha que é novo, né? Então isso veio melhorando aí ao longo dos últimos anos. Eu tô curioso para saber o que a Apple, né? Mas o que a Apple vai falar sobre isso, porque se existe essa dúvida sobre o quão preciso é dizer que esse bug está fazendo fotos velhas surgirem mesmo, etc. Vamos ver se é algo grave o suficiente para a Apple ter que falar, gente, foi mal, corrigimos, ou ela falar, gente, não tem nada disso. O que aconteceu foi isso aqui, ó, numa situação muito específica, uma porcentagem muito baixa de usuários podem ter encontrado uma condição que a gente sabe que ela geralmente dá essas explicações bem pouco precisas, dizendo que foi uma quantidade muito limitada de pessoas que passaram por uma situação muito séria. Então, a verdade deve estar no meio dessas duas coisas aí. Agora, uma coisa que eu vi que foi também está junto aí de evoluções do iOS, até para deixar no mesmo capítulo aqui do podcast, é uma que o Felipe contou no Night 5 Mac, que a Apple está dificultando o pessoal testar, os desenvolvedores, né, testarem os navegadores de terceiros fora da União Europeia. E por que isso é um problema? O problema é que, né, como a gente sabe, a União Europeia obrigou a Apple a fazer várias mudanças na App Store. Uma das mudanças os desenvolvedores agora podem lançar navegadores usando os motores próprios se eles quiserem, porque até então, no iOS, você é obrigado a usar o WebKit da Apple. Então, sei lá, tem o Google Chrome e tem o Edge para iOS. É basicamente uma roupagem diferente no Safari. Por dentro ali, todos estão usando o mesmo núcleo, né, que é o motor WebKit da Apple, que alimenta o Safari. Agora, na União Europeia, você pode lançar, por exemplo, o Chrome lançar a versão do Chrome com o motor dele, o Edge lançar a versão do Edge com o motor dele. Só que a Apple está deixando bem difícil para os desenvolvedores testarem isso, porque ela passou a exigir que você esteja na União Europeia com um device lá dentro da União Europeia, seguindo como se fosse, né, um usuário mesmo, porque, por exemplo, para você ter acesso ao sideloading, a todas essas coisas, tem uma série de requisitos que o sistema checa para conferir se você realmente é uma pessoa que está dentro da União Europeia. E agora, até para você testar esses aplicativos, né, como desenvolvedor, você também precisa estar lá. Isso é um problema porque nem todo mundo está na União Europeia para, né, criar os aplicativos, e mesmo as empresas, os grandes desenvolvedores, tem muita gente que é baseada, a empresa é baseada nos Estados Unidos, às vezes a empresa não tem uma equipe do navegador, uma equipe responsável lá na União Europeia para poder fazer esses testes. E isso é bem complicado, porque a Apple disse que o desenvolvedor pode usar o simulador no Mac. Mas tem coisa que você só consegue testar e descobrir num device real. Às vezes você vai lançar lá o aplicativo, aí o usuário descobre um bug que não tem como ver no simulador. Aí o usuário vai lá e fala, ó, desenvolvedor, encontrei esse bug tal aqui, meu iPhone esquentou muito enquanto usava. E aí como é que o desenvolvedor testa isso se ele não consegue, né, rodar o aplicativo em um iPhone de verdade? Então, você vê uma reportagem lá do The Register, que ouviu de vários desenvolvedores que estão bem incomodados com isso, justamente porque a Apple lançou a possibilidade, só que ao mesmo tempo ela não está deixando a galera testar isso de um jeito fácil, o que cai também, né, em várias outras coisas aí do DMA que já foram criticadas pelos desenvolvedores, porque a Apple permitia isso, só que daí tinha 1001 requisitos, 1001 asteriscos, e, né, a própria União Europeia já falou que está investigando a Apple para ver se as mudanças que ela fez são de fato válidas ou se a Apple, né, lançou ali, mas de um jeito para tentar só para falar que está de acordo, mas na prática ali isso não mudou muita coisa. E pelo menos com os navegadores dá para ver que não mudou muita coisa, porque até agora acho que eu não vi nenhum navegador que lançou a própria engine, pelo menos
Acho que nem dos grandes. Eu lembro que a Mozilla chegou a falar que ia lançar uma versão do Firefox, mas até agora acho que não foi lançado. E talvez o motivo seja esse, né? Porque essas empresas quase todas são localizadas nos Estados Unidos, e aí para eles testarem tudo isso, tem que ter uma equipe lá na Europa agora. E dá a entender, né, com base nessas reclamações, eu acho bem provável que será outro aspecto que a União Europeia vai reclamar e vai cair em cima da Apple. Eu acho curioso porque esse é um dos papos que a gente faz meio em loop aqui, né? Ela fazer, a União Europeia dá o puxão de orelha, ela fala, não, daí se eu fizer X mais 1, agora passa, então tudo bem, né? Então a gente já sabe exatamente como é que vai ser a evolução disso aí. Na parte de navegadores especificamente, eu entendo a intenção, a boa intenção, se é que existe isso, de restringir, porque um estrago que pode ser feito, ele acaba sendo meio grande assim, mas tem restrições que ela faz que pesa um pouco a mão. Acho que essa, sem dúvida, é uma dessas situações. Agora, seguindo aqui com a nossa pauta quase infinita, mas que também já está quase chegando ao fim, saíram duas notícias e ela se preparando já aí para o resto do ano, especialmente quando o assunto é iPhone, né? Saíram duas notícias sobre ela tá quase anualmente uma atenção especial numa época do ano de aumentar o preço que ela paga para iPhones usados. E, aliás, eu vou fazer o seguinte, junto disso eu vou até trazer uma pergunta do Sanderson Marinho, que a notícia é: Apple aumenta o preço que ela paga, o crédito aí para quem for comprar um iPhone 15 e o crédito que ela paga para quem leva o iPhone velho lá para fazer a troca, né? E o Sanderson Marinho falou o seguinte: qual que é a opinião de vocês sobre o aumento aí desse crédito? Porque ele falou o seguinte: será que não é a Apple tentando incentivar as pessoas a trocarem para pelo menos o iPhone 15, porque esse vai ser o chip básico, a versão básica do chip dele, para ter IA, e aí mais pessoas vão tirar proveito disso? Acho que é um bom questionamento, inclusive. Eu não sei se está relacionado, porque assim, essas variações no valor do trading, para explicar o trading aqui, lá em alguns países, né, Estados Unidos, Canadá, acho que na Europa também tem, a Apple tem um programa próprio dela de trading. Então você vai lá com o seu iPhone velhinho, dá ele para a Apple te dá uns trocadinhos como crédito para você comprar um iPhone novo. Só que o valor que a Apple paga nesse iPhone, ele flutua. E não é a primeira vez que ela faz esse aumento. Esse aumento ele geralmente acontece quando, por exemplo, a Apple não está vendendo bem os iPhones. Eu lembro que na época em que ela lançou o iPhone XS, ela aumentou muito o valor do trade-in e fazia campanhas agressivas. Tinha a plaquinha na porta da Apple Store: compra iPhone XR, pelo amor de Deus. A gente paga o que você pagou nesse celular para você comprar um iPhone XR, porque naquela época teve, a Apple lançou o iPhone X, que foi hypado, todo mundo comprou, aí no XS ninguém queria trocar de iPhone. Então a Apple começou a fazer campanhas agressivas, aumentou o valor do trade-in. Então esse é um dos motivos que leva ela a pagar mais por iPhones antigos. Que tipo, a venda não tá muito legal, vamos pagar mais para essa galera trazer o iPhone velho e sair com o iPhone 15 aqui. Então não necessariamente está relacionado com recursos, mas claro que tem novidade ainda, então para ela é sempre mais interessante ter as pessoas com os devices mais recentes. E um ponto rápido sobre isso é o seguinte, né? Essa mudança aconteceu quando a Angela Arendt saiu da Apple, que cuidava de varejo, e quem assumiu foi a Deirdre O'Brien, que hoje ela é vice-presidente de pessoas, né? Que é um cargo super estranho. Mas ainda assim foi quando a Apple passou a ter meio que a pagar quanto assim nas lojas, que é uma coisa que certamente a Angela Arendt estava totalmente contra, né? E deve ter saído porque essa mudança veio meio de cima a baixo, assim, gente, tem que incentivar a venda. E eu lembro de entrar na loja e tinha isso, uma placa, primeira coisa que você tinha que desviar da placa, compre, para você conseguir entrar na loja e ver as coisas que tinham dentro, né? Então foi uma mudança grande aí de apelo nas lojas mesmo. Eu acho que essa questão do trading do iPhone 15 é ainda mais interessante porque é a primeira vez em 3 anos que a Apple não lança o iPhone do meio ciclo, né, da meia vida. Então, já era para a gente ter uma cor nova de iPhone 15, que era o vermelho ou qualquer coisa assim. Como a Apple não trouxe, tecnicamente poderia ser porque eles estão vendendo iPhone o suficiente, não precisou de uma nova cor para dar aquele boost. Mas, ao mesmo tempo, olhando agora o anúncio do chip M4 e tudo mais, não sei, às vezes me parece que a Apple quer
passar logo da fase do iPhone 15, porque o A17 Pro é um problema de chip, então assim, tanto quando eu converso com alguns amigos, me pedem recomendação, eu falo, comprem um iPhone 15, não comprem o 15 Pro, porque é melhor você pegar o chip do iPhone 14 do ano passado, num telefone novo, do que você pegar esse do iPhone 15 Pro que esquenta, que é um problemão, porque quando vier o iPhone 16, a Apple vai lá e vai consertar, né? Vai colocar o chip de verdade, que o Felipe tanto fala aqui na fonte. Então, eu achei estranho esse trade-in, mas no fim das contas é um valor muito pequeno, né? São $20 extras se você for pegar um iPhone 15. Então não é que tipo, nossa, a Apple vai te dar $200 a mais se você trocar o teu iPhone. Não, é tipo, eu te pago 200, agora eu vou te pagar 220. Não faz assim tanta diferença para você falar, não, agora todo mundo vai trocar de iPhone. Acho que não é tão agressivo assim para ser tão significativo nas vendas. Isso me lembra aqueles, tipo, quando a Apple aumenta o trade-in, tipo, na China também, dá desconto na China, $15. Fala, puxa, agora vai. Quando aqui no Brasil, né, atualiza os preços, ficou R$100 mais barato, de 7.999 por 7.899. Com certeza vai dobrar as vendas agora, né? Mas nesse caso eu sempre penso, e também sobre os $15, assim, é preferível $15 a menos do que a mais, né? Se fosse 15 a mais, eu falo, tá vendo só, de pouquinho em pouquinho, a Apple vai aumentando o preço, vai espremendo um pouco mais da gente aqui. Então, ok, a direção tá certa mesmo. Mas muito mais... A notícia gerada por isso tem muito mais valor do que o próprio trade-in. E eu gosto, porque existe mesmo, a gente vai saber na WWDC, né? Quanto disso vai ser... Das IAs todas vão ser exclusivas de chips mais novos, quanto que vai rodar mesmo... O que for rodar em nuvem provavelmente vai ter acesso mais amplo, porque, enfim, não depende do chip para rodar local, né? E eu até perguntei a opinião do Coque e do Rambo na semana passada no ADT sobre assim, como é que a Apple vai falar sobre funções novas de IA que só vão rodar no aparelho se isso for atrelado à próxima versão do chip, né? No caso do iPad, beleza, a M4, dá pra falar tudo. Mas e o iPhone, né? Que vai depender de um chip novo para rodar, então... Enfim, vai ser curioso ver como a Apple conta essa história, ou se conta metade, e aí em setembro conta o resto, que é geralmente o que ela faz, né? Mas, especialmente sobre IA... Tá todo mundo esperando que ela preste contas e mostre tudo o que ela vem segurando nos últimos anos. Se ela segurar mais um pouquinho, vão ser mais 3 meses de tá vendo só, pois tá muito atrás do mercado das IAs, é por isso que não vai pra frente, é a Siri, blá blá blá. Curioso. É que a Apple sempre descobre depois como fazer funcionar em device antigo, né? O padrão X2 só podia no iPhone 15, de repente podia no 14, descobriram que no 13 dava, de repente o iPhone 12 tá rodando liso também, né? Tá carregando 2 vezes mais rápido. E aí você pega agora os iPads novos, né? O Apple Pencil Pro funciona no iPad Pro com M4 e no iPad Air com M2. Aí você fala, tá, mas e o iPad Pro com M2? O que muda? Muda é que o ímã que ficava à direita agora tá um pouco à esquerda. Então pronto, agora não funciona mais, né? Tipo, tudo bem, o M2 traz o hover, mas não é só por ter o hover que você pode usar o Pencil. Então eles fazem essas pequenas brincadeiras com o consumidor. E aí não pode num, mas pode no outro. Não, modo cinema que não podia no iPhone, mas pode no outro. É o Action Mode do iPhone 14 que usa o chip do iPhone 13, mas não é por causa do chip, mas também é por causa do chip. Então a história vai vir aí, o golpe cai quem quer. Comprem iPhone 16 quando for anunciado. Eu chuto que a história vai ser contada em 2 partes, que o que ia aparecer na WWDC é o que vai chegar para a maioria dos iPhones suportados, que geralmente os iPhones do fim da lista, aqueles lá, eles ganham o wallpaper novo e é isso, né? E fica feliz que ganhou o wallpaper novo. Mas eu chuto aí que iPhone 14, 15, o que vai ser anunciado na WWDC vai ter para todos, e aí ela vai segurar as novidades exclusivas para anunciar em setembro, falar, isso aqui é a novidade do iPhone 16. Aí talvez ela fale, e os iPads M4 também vão ganhar isso aqui, mas aí lá em setembro, não agora. Isso é o que eu acho. Pode ser. Que a alternativa é ela mostrar, por enquanto falar só que é exclusivo dos iPads, para fazer barulho. O que ela precisa nesse momento é mostrar que ela não tá atrás em relação a tudo que tá pintando no mercado, né? Se ela segurar anúncios empolgantes para esperar para contar só na hora no iPhone, cara...
a pressão vai ficar muito maior, né? Então ela pode fazer o contrário dessa vez, meio exclusivamente, e falar assim, ó, que legal isso aqui no iPad, ó que legal isso aqui no iPad, ó que legal isso aqui no iPad. Em setembro ela assim, lembra do iPad? iPhone também, né? Aí daqui a 2 anos, falar, então gente, agora o iPhone 15 e o 14 também podem fazer isso, que é o que vocês falaram sobre. Até o Stage Manager com o iPad, né, teve esse lance também. Enfim, exato. Né? E falando aí sobre os iPhones desse ano, a gente vai finalizar aqui o episódio de hoje sobre alguns rumores. Eu ia trazer do ano que vem também, mas tem um rumor sobre ele ser mais fino ainda. Fica pra semana que vem, pra gente ficar com 3 horas de episódio aqui. Pintou um rumor que eu nem sei o quanto é relevante. Eu vejo esses é que nem tela do iPad, né? Cada ano aparecem os mesmos rumores, nunca é, e se for também... Que o iPhone 16 Pro vai ganhar uma cor nova, vai ser um rosado de titânio para substituir a versão azul. O que aí eu acho interessante, eu não sei. Curioso, porque geralmente a Apple tem aquela gama de cores meio padrão, né? E aí entrava aí o prata, o dourado e o bronze, o cinza, e tinha a cor diferente do ano, que já foi o verde, já foi o azul, né? Ele meio que alterna entre esses dois. E parece que nesse ano agora ela vai tirar o azul e a cor especial do ano pode ser esse rose. Isso é interessante pra vocês ou passa pra próxima? Eu só queria cores mais empolgantes. Só isso, porque eu já tô enjoado das cores Pro da Apple. Quando eu peguei o meu, é o Comprou titânio barato. natural. Qual? Pra ter Tem cores barato? legais. Tem barato, né? Exatamente. Tem Não, barato. compra o menos caro. Compra o 5C. O menos caro. Mas esse ano eu fui de titânio natural, assim, ele é bonito e tal, gostei na época, mas olhando pra ele hoje, eu já tô, tipo, ele é tão básico, sabe? Eu queria uma coisa vibrante, uma coisa legal, uma coisa mais... Mas não tem, né? O adorno mesmo, o dele é o azul. Parece um 12 Pro, tipo, é uma cor... Parece um 12 Pro mesmo. Mas, Felipe, você pode ir na loja da Apple, eles lançaram uma coleção linda de capas da primavera, tem um amarelo vibrante ali, que é bem bacana. Pronto, você pode dar uma vida extra pro seu iPhone ou comprar uma capa, né? É uma opção. Não sei, você ouvinte, entra aí no site da Gigahertz e, por favor, comente aí. Felipe, eu deveria comprar uma capa amarela pro iPhone dele pra ficar mais chance? Não, eu prefiro uma cor nova mesmo, mas eu acho que eu já desisti de ter esperança de que os produtos Pro vão ter cores legais, porque já faz anos que tem essas cores mortas e é isso mesmo. Cores Pro. É que assim, palavras não significam nada para Apple, né? O que é Pro, o que é Air? Pro não necessariamente é profissional, Air não necessariamente é leve e fino, às vezes é barato, enfim. Mas uma cor rosé pode ser bastante popular, né? O iPhone dourado sempre foi uma cor muito popular de iPhone, então eu acho que vale mais a pena ir por esse lado do que lançar mais um azul escuro. E o titânio também é complicado, né? Porque se você dá uma riscadinha no iPhone colorido, você já vê ali aquela marca do titânio, a cor natural, então é mais fácil optar por menos opções do que fazer um carnaval que não vai ficar muito bacana. Eu sinto falta das cores mais coloridas, mais saturadas, mas a gente entendi que isso é que nem, assim, a gente tá querendo a coisa errada, porque a Apple já mostrou que não é isso, é que nem o lance do iPad, assim, a gente tem que parar de analisar pelo que ele não é e entender que vai ser isso aí mesmo. Então você vê com os iPads, acabou de ter também uma atualização que foi muito parecida, né, lance de cores, os iPads divertidinhos. O Pro é sério, é para trabalho, é sóbrio e provavelmente vai seguir sendo assim nas próximas versões. Aquela coisa, espero estar errado, mas acho que eu tenho uma fofoca tech aí. Não é uma fofoca porque quem acompanha aí a internet há muito tempo talvez saiba. Eu descobri sexta-feira. E meu chefe, que é amigo pessoal de Kim Kardashian, que na época do iPhone 5, 5S, ele foi lá, comprou um iPhone desses, mandou pintar de dourado e deu pra ela. Tem matéria no TechCrunch, no PGR, não sei o quê, mas eu fiquei assim, uau, como assim? Amigo pessoal, como assim você mandou um iPhone pra ela? Tipo lá o Breno Masi que arruma o telefone do Lula. Aí tipo, como assim? Como assim o cara tava dando iPhone pra Kim Kardashian e ela? Muito obrigado, agora ele não vai precisar.
Agora ele não vai precisar pintar o próximo iPhone pra mandar Da Kim pra ela. Kardashian. Só. Pois é. Então, assim, é outra opção. Já, se o Felipe não quiser ir lá e comprar a capa amarela, que tá muito bonita, ele pode mandar pintar o iPhone. Não tem lá, o Will também adora pintar os AirPods dele de preto, essas coisas. Pô, quem tem criatividade tem tudo. Mas aproveitando o gancho aqui de uma coisa que o Adorno falando aqui, Pro, Air, não significa nada pra Apple. Hoje a gente tem o iPhone Pro Max, que é o topo de linha. Mas surgiu um rumor aí de que vai vir o iPhone ainda mais fino, iPhone Slim, e que esse não vai ser um substituto do Pro Max, mas sim um novo modelo acima do Pro Max, né? Porque já tinha um rumor de que a Apple ia descontinuar o Plus, aí a gente teria iPhone... Esse rumor é para 2025, então seria iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e iPhone Slim, Ultra. Tem aquele rumor antigo de Ultra, que até hoje nunca aconteceu, então talvez esse seja finalmente o iPhone Ultra, e assim a Apple vai se embananando ainda mais nos nomes, né? Por favor, deixa pro Afonso 101, porque não quero estar aqui, tenho muitas opiniões negativas sobre isso. Então tá, Adorno, tá combinado. Isso a gente deixa pro 101. Pra achar os links do que tá no 100, você pode fazer o seguinte, você que está escutando. Vai em gigahertz.fm/afonte/100 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Eu quero agradecer a vocês que ajudaram o A Fonte a chegar a essa marca, da qual a gente está bem orgulhoso. Por sinal, vocês que recomendam, vocês que deixam reviews, avaliações, o joinha, o coração, a estrelinha, enfim, que ajudaram o A Fonte a chegar até aqui. Quero agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais e Gorilla Shield, pelo patrocínio do episódio de hoje, por estarem com a gente já há algum tempo, aos patrocinadores outros todos também que ajudaram a gente a chegar até aqui, e a você, Adorno, por ter marcado presença, ter nos presenteado com a sua presença aqui no A Fonte número 100, e um abraço, Adorno. Bom, muito obrigado, o aniversário é de vocês, mas quem ganha o presente sou eu, é sempre um prazer estar aqui. Eu acho que tinha até que ter uma música, né, parabéns pro A Fonte, né? Desculpa, nada a ver, foi meu espírito obsessor aqui que falou isso, foi sem querer. Muito obrigado, Marco, por ter me convidado, Felipe, pelo convite de sempre. É muito bacana fazer parte dessa trajetória do podcast, e 100 episódios não é nada para o crescimento que vai continuar vindo aqui. Bem, você sabe onde me encontrar, eu tô lá no Threads como José F. Adorno, eu escrevo pro BGR todo santo dia, você também pode me encontrar no novapost.com.br, e um grande abraço para você ouvinte que me manda mensagem no Threads, manda mensagem pros meninos aí dizendo para mandar um abraço para mim, então se sinta muito bem abraçado nesse aniversário de 100 episódios do A Fonte. E depois o Marcos falou que vai ter bolo, viu? Que ele vai fazer um evento com bolo e tudo mais. Tô esperando o bolo, hein? 100 episódios e quase 2 anos já, né, Marcos? Mês que vem, 2 anos oficialmente de A Fonte, de Gigahertz, então um momento muito especial pra gente. Dito isso, valeu, Marcos, abraço, Adorno, obrigado, audiência, por ter ficado com a gente por 100 episódios do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento aqui na Gigahertz também o Área de Trabalho, Área de Transferência. Apresento para Luro Hipsters Fora de Controle. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no fim de semana, sobre a questão ambiental aí dos LLMs, no caso da Apple. Obrigado e abraço, Adorno. Obrigado, Felipe. Obrigado a vocês pela audiência. E na semana que vem tem mais A Fonte. Tchau. Parabéns, tudo. Parabéns. Um abraço.